Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pai a Tua Vez e hoje eu tenho comigo Abdel Camará. Olá! Olá! Como é que estás? Estou ótimo. Bem, obrigada por teres aceito o convite, antes de mais. É um gosto ter-te aqui e hoje podemos falar não só enquanto profissional, mas sobretudo enquanto homem, Abdel Camará, quem está por trás, não é, desta pessoa que muita gente já conhece, mas que hoje vamos ver um outro lado. Que talvez nem toda a gente saiba deste lado. Como é que tu estás? Como é que te sentes? Eu estou profundamente ótimo, como é que costumo dizer, e quero-te agradecer eu por poder estar aqui e a partilhar e ter esta conversa contigo. E antes de mais dar-te os parabéns pelo projeto que estás a fazer. Já te tinha dito a primeira vez que vi o projeto, mas acho que é um projeto altamente necessário, relevante e importante para a nossa comunidade e para o mundo no geral. Eu acredito. Sim. Parentalidade e todos estes temas que tu tens vindo a trabalhar. Obrigada. É de extrema importância. Portanto, parabéns. Obrigada. Obrigada mesmo, e acho que lá está, se continua ainda aqui, apesar de todos estes contratempos que vamos tendo e que lá em casa quem segue mesmo também tem-se apercebido, mas continuo porque realmente sinto que é necessário nós falarmos sobre isto com mães e sobretudo com pais. Abdel, queria muito saber quem és tu, não é? Por trás do coach. Abdel Camará, quem és tu? Olha, eu sou várias coisas, sou várias coisas, mas eu costumo dizer que a coisa que eu sou de maior responsabilidade é justamente ser pai e ser marido. Eu acho que essas são as coisas de maior responsabilidade, não é que as outras coisas da minha área profissional não sejam, mas eu sou várias coisas. Eu sou um menino que eu nasci na Guiné e então cresci na Guiné até os meus 11 anos. Ok. E aos 11 anos vim para Portugal e foi onde eu cresci e fiz toda a minha jornada académica, se quiseres. Eu estudei numa escola militar cá. Muito bem. Estudei nos pilotos do exército, depois formei-me em engenharia mecânica, depois comecei a trabalhar como engenheiro. Portanto, todo este... Até chegarmos lá, a tua infância, que nasceste na Guiné, que recordações é que tu tens enquanto criança guinense na Guiné? Eu tenho boas memórias da minha infância. Infelizmente não me lembro de muita coisa, o meu irmão está-me sempre a dizer que eu sou péssimo nisso. Mas eu nasci na Guiné e eu cresci na Guiné até os meus 11 anos, como eu disse. E as minhas memórias são muito de amizade, de família. Eu cresci numa família em que os meus pais separaram-se quando eu tinha 7 anos. Ok. E então, tens lembranças dessa separação? Tenho, ligeiramente. Então eu lembro-me eu vivia com os meus pais, portanto morávamos todos juntos. E depois, os meus pais separados, eu tinha para aí 7 anos, 6 ou 7 anos, quando eles se separaram. Tanto que eu tenho memória que nós mudamos de casa. Okay. Então, quando isso acontece, acho que marca muito essa separação, justamente. Nós morávamos juntos, depois quando os meus pais se separaram, nós fomos viver, eu com a minha mãe, né? Fomos viver para a casa dos meus avós. Ok. Portanto, os pais da minha mãe. Exato. Foi para onde nós nos mudamos. E aí deu-se então essa separação até de... Que marca-te, portanto, toda esta mudança. Claro. Portanto, acabaste por morar então até voltares, mas com a tua mãe e com os teus avós? Sim, portanto, neste caso com a minha avó materna, portanto, a mãe da minha mãe, e os meus irmãos, mas o meu pai, portanto, nunca foi ausente. O meu pai foi uma pessoa que sempre esteve presente na minha educação. Separaram-se, mas moravam relativamente perto? Tinham um contacto relativamente... Sempre, não é? E havia, claro, muitas nuances, e acho que isto nós também vamos falar aqui um pouco, que acontece muito na vida de casais que se separam, por aí fora. Eu, enquanto miúdos, enquanto cresci com a minha mãe apenas, e lá está, a minha mãe, quando se separou do meu pai, era muito nova, tinha 28 anos, tinha 3 filhos, então é um desafio muito grande. Sim. Para uma mulher tão nova, com 3 filhos. Exato, com este encargo. E então, quando isso se dá, eu digo que a minha infância foi um bocado turbulenta, no sentido de que a minha mãe era muito nova, eu acho que a minha mãe não soube lidar muito bem com isso. E esta é a minha visão hoje, enquanto... Tu dos teus 3 irmãos... Eu sou do meio. O do meio, ok. Portanto, és o irmão mais velho, são só rapazes? Somos só 3 rapazes da minha mãe. Okay. Da minha mãe e do meu pai somos 3 rapazes. Ok, bom, sim, do casal em si. Entretanto, tu morando portanto, com a tua mãe e com a tua avó, portanto, homens, não é? Mas com mulheres como cuidadoras, no fundo. Como é que era, portanto, a tua mãe, que mãe é que era esta para ti? A minha mãe teve que ser mãe e pai em muitas circunstâncias, não é porque o meu pai estava ausente, não morava connosco. Sim, exato. Mas o meu pai teve uma participação ativa na nossa educação, da forma que lhe era possível e da forma que também a minha mãe lhe permitiu, muitas vezes. Okay? Isto é muito importante. É muito importante.
Eu lembro-me, tenho memórias de momentos e dias que o meu pai vinha para nos vir buscar para ir passear e estava tudo bem, e o meu pai chegava lá e a minha mãe decidia que a gente não ia. E isto foi já há uns bons aninhos e eu acredito que hoje ainda acontece esse tipo de situações. Acontece. E acontece por várias razões, sabes? Eu na altura não percebia, claro, era miúdo. Exato. E obviamente que, imagina, eu não vivo com o meu pai. Quando o meu pai vem, eu quero estar com o meu pai. Mas como é que tu te sentias nesses momentos em que era a tua mãe a dizer não, hoje não? Porque tu já sabias que ias, sim, né? sim, havia já aquela expectativa de chegou o dia, vou estar com o meu pai. Exatamente. Mas não percebias o porquê? Não, ficávamos tristes porque nós não sabíamos, não entendíamos muito bem porquê, mas era uma decisão da minha mãe com base nas suas emoções. Ponto. Exatamente. Eram decisões emotivas, seja ela a emoção seja ela raiva, Sim. seja ela tristeza, seja o que fosse, ela tinha o poder e ela exercia esse poder naquele momento. Ponto. E essa é a realidade. E era a decisão final e toda a gente, por mais que ficassem tristes, ninguém podia fazer nada em relação exato, a isso. estava Inclusive feito. o meu pai. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito... O meu pai foi sempre um homem... É dos homens mais gentleman que eu conheço, o meu pai. Pai muito calmo, não fala muito. E a minha mãe é totalmente o oposto. É muito energética, é muito... E o meu pai sempre chegava lá, a minha mãe fazia isso e ele... Manteve sempre. Tudo bem. E esta calma também, ainda bem que havia deste lado, porque se calhar se fossem dois muito mais eufóricos, ia funcionar. seria muito mais explosivo esta relação e vocês, se calhar, iam sentir muito mais esta separação ou as diferenças que poderiam haver entre casal. Sim. De como havia este equilíbrio, como por facilitar também neste... Nós sentimos, por exemplo, todos nós temos experiências diferentes, não é? Imagina, somos três, mas todos têm experiências diferentes. Claro, relativamente a esse mesmo tema. Por exemplo, o meu irmão mais velho, ele viveu a separação dos meus pais de uma forma diferente. Até porque também são idades diferentes, se calhar de compreensão também diferente na altura. E o meu irmão, sendo ele mais emotivo do que eu, pois mais também. parecido com a minha mãe do que eu sinto que o meu irmão sempre tomou muitas dores da minha mãe. Entendes? Por outro lado, eu lembro-me perfeitamente de sermos crianças e assim, a minha mãe sentia muita ausência e vamos lá ver, e falta um pilar, não é? Na educação. A vida é cara, essas coisas todas. O meu pai sempre pagou a nossa educação, mas havia sempre muitas ideias. Por exemplo, a minha mãe fazia-nos sempre crer que o meu pai era o mau da fita, entendes? Eu não estou a dizer que ele não tenha feito as coisas sim, só que ela acabou por tomar as dores enquanto marido, não é? E de colocar a responsabilidade enquanto pai, se calhar que estava a ser. Porque depois as mulheres talvez é que ela falhou como marido, então também falhou como pai, então também não é bom pai, não é? Exatamente. Pronto. Então, naturalmente, é isso. E eu hoje, olhando de fora, eu percebo porque é que a minha mãe fazia isso. Ela podia ter algumas razões em dizer certas coisas sobre o meu pai, mas já era algo que me cabia a mim enquanto filho. Exato. E ficar com este peso também, não é que ela passaria... Só que era a ideia que muitas mulheres, eu acho, que acabam por fazer, que é, não, é importante tu saberes isto para saberes quem é o teu pai. Só que isso não determina quem é o meu pai aos olhos da minha mãe. Entendes o que eu quero dizer? Exatamente, sim, sem dúvida. E o mais bizarro depois é que, por exemplo, nós éramos, em muitos momentos eu lembro-me de estar completamente contra o meu pai, por muitas coisas. Mas que era claramente uma influência muito grande da minha mãe. Porque se não houvesse esta voz que ecoasse por detrás, podia ser só um momento. Exato. Mas como havia uma voz, acabava-se por ter um procedimento ainda mais pesado do que aquilo que se calhar poderia ter sido no próprio momento. Sem dúvida. E depois estamos a falar de rapazes-mãe. A relação de rapaz com mãe, a mãe para um homem é tudo. Sim. Entendes? A minha mãe... A mãe para um rapaz tem um sentimento muito diferente. Sim, e é como as mães, as filhas que têm para os pais. Portanto, isto é o sexo oposto. Exatamente. É mesmo isso. Então, as dores da minha mãe, o sofrimento da minha mãe, que nós vimos muitas vezes enquanto crescíamos, acabava por tornar-se uma raiva quase que incutida em nós contra o nosso pai. Sim, sem vocês quererem nestes casos, não é? Sem teres a consciência. Exato, que estás a criar esse sentimento à volta. E durante muito tempo foi isso. Nós tínhamos a sensação... Porque o meu pai depois tinha uma outra família, portanto eu tenho irmãos de um outro casamento ou de uma outra relação do meu pai. E havia muito essa sensação. Mas ao mesmo tempo nós passávamos sempre as férias grandes com o meu pai. Ok. Estás a ver? Então, nas férias grandes nós íamos sempre com o meu pai.
Sempre. Sim, isso virou tradição neste caso de... Nós estávamos, durante as aulas, estávamos com a minha mãe. Sim, claro. Mas nas férias grandes íamos sempre para o meu pai. E cada vez que nós íamos para o meu pai, aquilo era sempre uma mistura de emoções muito grandes. Porque entre o que estão a viver e o que vos contaram, provavelmente. E não é só isso, depois estamos lá, o meu pai tem uma mulher, portanto, tenho uma madrasta. Enfim, enquanto miúdos, havia muitas outras coisas que o miúdo não tem a capacidade de compreender, Sim. nem de processar melhor. E aquilo como uma criança normalmente faz, do ponto de vista comportamental, tem mais ações com base nas emoções. Nunca pela razão, porque ela não consegue porque não consegue ainda ter essa consciência. Exatamente. Claro. Então havia muitas coisas que nós não concordávamos e depois era a minha mãe e depois nós víamos coisas que se calhar não nos agradava tanto, ou então levávamos logo para um outro sítio por estarmos lá e porque é madrasta e porque não sei o quê. E também ninguém conversava com vocês, talvez com um entendimento, não é? De forma que, ok, esta agora é a nossa nova realidade, não é? Tentar até perceber, hoje em dia se calhar nós podemos ver se calhar pais em reuniões com novos parceiros, com os filhos, para tentar entender esta nova dinâmica, por exemplo, familiar. Isso era algo que se calhar seria impensável, não é? Na altura. E nem sequer se fala, as crianças nem sequer têm voz neste momento. A situação é esta, não conversamos mais, ponto. Então tudo o que vocês vão estar a viver e a sentir nem sequer é justificado, vocês não conseguem ter a parte pelo menos boa, é muito mais sinto com a emoção de ambas as partes, não é? Com a raiva e ressentimento de uma relação que não resultou e que depois transparece realmente para os filhos sem culpa, não é? Também se calhar era a vontade dela, não é? Da tua mãe não era, de todo. Mas a emoção acaba por não controlar e não saber dividir aqui o que é que vocês devem receber ou não. É muito complicado, sabes? Por exemplo, é muito fácil julgar isso. Sim. Mas o julgamento é sempre feito do ponto de vista da nossa percepção. É sempre assim. Eu quando julgo alguém ou quando comparo, eu comparo com base nas minhas percepções. Claro. E é muito fácil muitas vezes os homens dizerem que não, a mulher faz isso. Claro que sim, imagina. O único poder que a mulher tem, do ponto de vista, quando nós olhamos com os casais separados, o poder que tem de decidir se o filho vai ou não vai, é um poder que elas têm esse poder. E elas exercem esse poder, porque é a única forma que, de uma maneira ou de outra, têm para atingir o homem. Sim. Especialmente quando já está tudo muito bem resolvido, não é? Do outro lado, se eu não tenho mais nada onde pegar, é ali. É os filhos. Sim. Okay? Infelizmente. Infelizmente. E assim, eu em parte, eu percebi aquilo que, hoje, não é? Olhando para trás, percebo que a minha mãe também estava em dor. E se estava em dor, naturalmente vai fazer coisas e dizer coisas para justamente tentar sair dessa dor e amenizar essa dor e por aí fora. E quem é que são as pessoas que pagam sempre? São os filhos. Por isso é que numa separação, e eu sendo filho de pais separados, há coisas que talvez não, afetaram-me, claramente, no meu crescer, mas há outras coisas que vieram também, que foram melhorar e foram benéficas, porque, por exemplo, numa casa só havia uma regra. A regra da minha mãe. Não há duas regras. Exato. E isso às vezes nós não pensamos muito nisto, mas normalmente... Era uma visão só. E é aquele caminho. Os filhos de pais separados que vivem com um dos pais, isso não é regra, tá? Mas têm uma tendência de ter uma educação, eu não vou dizer que, não sei se é melhor ou pior, não é? Cada um depois determina isso. Mas como só há uma regra... Eu percebo perfeitamente o que estás a perceber. Não há muita confusão na cabeça dos miúdos. Sim, é isto e ponto. E se houver um outro lado, não é? Às vezes não estamos em debate. E eu vejo isso na minha casa. Exemplo, claro. Imagina, há decisões que eu tomo e que se calhar a Lúcia não está tão feliz com essa decisão. Sim, mas e se fosse só tu, era aquela ponto. Exato, vocês não iam debater, ok, então vamos perceber entre uma decisão e outra o que é que poderíamos ajustar aqui. Não há um ajuste. Mas isso tem um prós e contra, não é? Exato. Porque, por exemplo, os prós disso é que eu posso estar errado. Eu posso estar a ter uma atitude ou dizer alguma coisa às minhas filhas que está errado. E aí tenho a oportunidade da Lúcia, a minha parceira, poder-me dizer, olha, nestas circunstâncias, nunca à frente dos miúdos, nós não fazemos. Não, claro, exatamente. Mas tenho a oportunidade de corrigir. Sim. E ela corrigir-me e ajudar-me a ser um melhor pai. E essa é a parte boa, claramente. Essa é a parte boa. Sim, de ter alguém, até porque assim, não é fácil esta caminhada que é a parentalidade. Não, então, não é se nós tivermos alguém que está connosco, que nos dá a mão e vamos juntos, é completamente, muito mais fácil, mesmo em momentos de partilha, de que hoje agora não estou bem para lidar se calhar com esta situação, não é? E a pessoa sai de cena e há alguém que entra. E só esta parceria aqui muda completamente tudo, não é? Porque se eu tiver
às vezes, muitas vezes, aliás, que a gente vem com os stresses da rua para casa, se não houver ninguém para dividir aquilo, é a criança, infelizmente, que vai levar, não é? Agora, imaginando uma mãe com 3, não tem por onde fugir, claramente que são os filhos que vão sempre levar com É difícil. com este peso. Não é? E se não houver esta consciência de que, ok, eu preciso de ajuda, ou preciso tentar aqui perceber como é que eu vou trabalhar este lado, ainda é pior, não é? Mulheres muito mais estressadas nestas situações, como mãe solo, é super complicado nesse aspecto. Por isso é que eu acho que uma separação não quer dizer, nós separamos enquanto companheiro, mas nunca vamos separar enquanto parceiros de parentalidade, enquanto pais. Nunca devem. Nunca devemos, exatamente. Mas acontece. Não, acontece, infelizmente, porque nós tomamos as dores de uma coisa e de outra e é muito mais fácil arrumar tudo para o mesmo lado, não é possível dizermos então nunca mais apareças à frente. Não, porque Vai assim, ter eu acredito que, até parece que nós estamos aqui a falar sobre separação no sentido de ser positivo ou negativo. E eu acho, sim, não sei. Sim, e não é o ponto até, exato. Não sei se é positivo. O que eu sei é que o que dá acesso a uma separação, não é? O que leva as pessoas a separarem-se, deve ser com certeza uma razão específica. Sim, e claro. Naturalmente, se as pessoas não conseguem estar juntas, mais vale Sim, não mais estar. vale não estar. Ponto. Mas quando existe crianças no meio, aí tem que ser um cuidado muito grande, que é aquilo que eu estava a dizer há bocado. Vocês estão separados, mas não se separam da responsabilidade de serem pais daquela criança ou daquelas crianças. E que no meu caso em particular, enquanto miúdo, é isso que a minha mãe tentou-me sempre mostrar ou fazer ver que de alguma maneira meu pai não assumia as suas responsabilidades como pai. Percebes? Que é mau, neste caso, a parte de... Mas é a dor que tinha também, a forma como ela tinha de E não estou a dizer gerir. eu não estou a dizer que com isto... Imagina, a minha mãe, se ouvir isto, vai-me querer matar. Eu percebo, porque há coisas que depois dizem-se aqui que parece que a pessoa está... Meu Deus... À parte. Exato, e não é, entendo O perfeitamente. que acontece é que quando eu saí da Guiné, quando eu comecei a crescer e começar a pensar por mim e olhar para as coisas de uma forma diferente, eu consegui analisar de fora. Sim. Okay? E essa análise de fora faz-me entender muito bem a posição da minha mãe e faz-me entender muito bem a posição do meu pai e ainda faz-me entender melhor a minha posição enquanto filho. Exato. E agora, na atualidade, como é que... Porque isto depois é uma bagagem que a gente traz sempre. Quer a gente queira ou não é? A nossa infância vai ser determinada porque nós vamos ser lá na frente. Tu, entretanto, vens para Portugal. Com 11 anos, sozinho. Sozinho? Uhum. Ok, mas tinhas cá alguém, quem te recebeu, quem... Sim, como mas eu não conhecia. Então, eu vim para cá sozinho porque o meu pai é militar. Portanto, eu cresci numa família de classe média, minha mãe professora, meu pai militar, oficial. E nessa altura existia uma cooperação técnico-militar entre Portugal e os PALOC, todos os países de língua oficial portuguesa. E existia a possibilidade dos filhos militares poderem concorrer a uma bolsa de estudo para vir estudar para uma escola militar cá, que foi o meu caso. Okay. E então, era uma bolsa de estudo que tinhas que concorrer. O facto do meu pai ser militar e oficial superior poderia ter uns filhos a candidatar-se para isso. Então eu fiz isso. Eu concorri, os meus pais meteram lá o meu nome, ou a minha mãe neste caso, e até nisso, olha, até isso até isso foi uma situação, porque o meu pai tem uma personalidade, uma pessoa que não gosta de pedir favores, gosta de estar na coisa, não sei o quê. E existia já esta bolsa, porque já havia outros filhos de colegas do meu pai que já tinham ganho a bolsa, tinham ido, e nós não. Portanto, o meu irmão mais velho não teve a bolsa de estudo que eu tive. Porque já tinha passado a idade dele. E o meu pai não se mexia em relação a isso. E a minha mãe, sangue quente, disse, olha, se não vais te mexer, eu vou. E porque o meu pai dizia que essas bolsas de estudos eram para filhos de oportunistas. Era para oportunistas. Ele não ia pedir um favor para ser um oportunista. E eu lembro-me perfeitamente dessas conversas entre a minha mãe e o meu pai, e a minha mãe dizer que eu para o meu filho roubo, mato, eu para o meu filho faço o que eu quiser. Mãe. Exato. Portanto, tu achares que isso é oportunismo, é um egoísmo da tua parte. E isso não é real, porque estás a ajudar, estamos a contribuir para a educação dos nossos filhos. Enfim, a minha mãe te vai dizer o facto lá. Sim, mas estamos a falar, era para estudar, não era para... Não faz sentido o que o meu pai disse. Não era para, claro, não faz sentido. E pronto, a minha mãe lá fez o forcing e o meu pai lá deu... o aval para ir. E fui fazer os testes na altura, a minha mãe preparou-me, porque ela é professora, então eu tinha que fazer exames de português e matemática na Guiné, para passar. Havia muitos miúdos a concorrer, como deve ser claro. Então, e só havia 3 vagas. Portanto, era bem limitado para conseguir o acesso. Sim, havia 3 vagas para a Guiné, apenas. Pois, sim. Mas na Guiné ainda assim acredito que houvesse ainda alguns para participar. Nós passamos, portanto, passei eu, e passamos 3, portanto éramos 3. Quando passamos, então depois sai a bolsa de estudo, ganhamos a bolsa para vir para Portugal, para estudar, no meu caso, para os pupilos do Exército,
que foi onde eu cresci. Ok. Então, quando eu vim para cá, vim sozinho. Portanto, eu literalmente, antigamente, quando se viajava sozinho, andavas com um credencial, havia uma cena que tinhas assim, que viajavas com as hospedeiras. Sim. Ainda hoje encontrei um em casa, agora almocei na minha mãe e encontramos um do meu irmão que viajava também e acabámos de encontrar agora mesmo eu. Sempre isto aqui há tanto tempo. Ela disse, aqui viajava assim, e a Alice ia ver aqui, ela disse, agora que vou eu pôr. Então lá estava ela. Exatamente. Eu viajei com uma coisa dessa. Com as credenciais, exatamente. Quando eu vim para cá. Que é logo aquela faixa de estar sozinho, criança. Exatamente. Então vim para cá e, entretanto, quando eu vim para cá, fui para casa de um familiar do meu pai, que eu não conhecia, portanto nunca tinha visto. E a pessoa estava lá no aeroporto à minha espera. Meu Deus, como é que é? É um choque grande. Porque tu deixas todos, tudo. A tua base familiar. O meu país, tudo aquilo que eu conhecia estava ali. Exato, porque ali depois era tudo novo. Porque uma coisa é mudar de país, mas com a mãe, com o pai, tens sempre algum alicerce que segue contigo. Tu vieste sozinho com 11 anos. Com 11 anos. Como para uma escola militar, para um ambiente onde eu não conheço ninguém, um país novo, uma cultura totalmente diferente da minha, um clima totalmente diferente do meu, tudo era diferente e mais, imagina, português, claro que é a língua oficial nos países todos, sim, mas eu não falo português. Claro, eu falo português na sala de aulas, fora de aulas a gente fala crioulo, ponto. Então, não falar a língua como deve ser, um ambiente totalmente diferente, e eu fui estudar para uma escola militar, em que, chegando a Portugal, aquilo não era acesso direto de entrada. Então, eu chegando a Portugal, ainda tive que submeter-me novamente a testes de português, matemática, psicotécnicos, médicos e físicos. Ok. E se eu chupasse em algum desses, voltava. Meu Deus. E, então, e em Portugal... Já nem era seguro. Não era seguro, não era garantido. Sim, exato. Estás cá, mas ainda... E nessa altura, para essas vagas, havia em Portugal 50 vagas no total. E concorriam tipo 200 crianças ou 300 crianças para essas vagas. Meu Deus. E todas vieram para Portugal? Não, a nível nacional, imagina, em Portugal só havia 50 vagas. Ok. E depois havia, dessas 50 vagas, umas cotas que davam para os países dos PALOP. Ok, bem, portanto ainda mais, exato, ainda mais reduzido eram as hipóteses. As opções. E então, entrei para lá. E a verdade é que ali é uma escola militar, foi onde eu cresci, é uma casa que eu tenho um apreço muito grande. Mas tive muitos desafios lá, não é? Muitos desafios, porque muita disciplina, muito rigor. Claro. Não é que eu não tivesse antes, sendo a minha mãe... Sim, não, claramente. Professor e também... Sim. Mas é diferente quando estás, né, numa escola que é realmente para preparação militar. Não é? Era um colégio militar, portanto era um colégio. Eu só ia a casa aos fins de semana e nas férias. Sim, aí é completamente diferente quando estamos a falar, não é? Claramente de... E então foi aí que eu cresci. E eu, durante muitos anos, nunca me apercebi... que eu fui privado, não é privado, não é alguém que me privou, mas eu privei-me do meu lado emocional durante muitos anos. Porque eu estava a viver num ambiente altamente másculo, em que as emoções não são para ali chamadas, no fundo. E eu lembro-me perfeitamente de ser miúdo, naquela altura não havia telefones, de ir às cabinas telefónicas ligar para a minha mãe e falar credifone, não sei o que mais. Sim, de carregar cartões e tudo para ir. E chorar, baberrém, de falar com a minha mãe, de saudades de casa e da minha família. Claro. E assim que pôs o telefone, tenho que limpar as lágrimas e voltar. E ir para a formatura. Nós estamos a falar de uma fase em que tu vens já pré-adolescente, portanto, uma fase em que a nível emocional não é super complicado. Já é complicado para quem não está realmente, não é, para um adolescente que está numa escola que não seja militar, expressar-se ou tentar lidar com as próprias emoções, e tu ainda és mais reprimido porque não tem como, nem sequer podes ser ou sentir o que supostamente estás a sentir. Sim. E como é que se aprende? Aliás, ficaste a quantos anos? Tive há 11 anos. Então, ainda lá, dos meus 11 até os meus 22. Todo o período escolar, todo o percurso escolar. A faculdade, fiz tudo ali. Sim, foi tudo ali. E obviamente que durante essas alturas eu aprendi imenso sobre a vida. O homem que eu sou hoje deve-se muito também àquela instituição. Claro, muita disciplina, muito rigor, muita determinação. E havia também, ali só se pode chamar uma vez, by the way, aquilo eram escolas que só se pode chamar uma vez, a segunda vez toda a gente é convidada a sair, se chumas uma segunda vez, perdes a bolsa. E a verdade é que a malta que vinha dos PALOP tinha uma taxa de aprovação muito reduzida. A malta perdia sempre a bolsa de estudo. E eu lembro-me de ser miúdo, devia ter para uns 13 anos, e houve uma consciência que eu tive muito grande. E a minha consciência era, obviamente que eu dizia assim, eu só saio daqui com a minha bolsa, com o meu canudo. Portanto, não vou perder a minha bolsa.
E como é que foi isso? Essa decisão veio do quê? Eu não queria desiludir os meus pais, claramente. Porque é sempre o peso de, claro, eu estou aqui porque eles também existiram, então eu tenho que apresentar as contas, no fundo. Claro. Não queria desiludir os meus pais. Mas havia outra coisa que também ajudou-me muito. Que eu muito cedo tinha esta consciência, que eu sabia que havia crianças na Guiné que eram muito mais inteligentes do que eu e que nunca tinham tido a oportunidade que eu tive. E eu entendi que eu tinha que honrar essas crianças. E a única forma que eu tinha de honrar essas crianças é nunca perder a minha bolsa. Sim, e de facto manteres o rigor. Porque senão eu estaria a ocupar o lugar que alguém poderia estar a ocupar e ter melhores resultados do que eu. Okay? Mas isso acaba por ser uma dupla pressão entre não é, o colégio militar e depois tu próprio, não é? De meter realmente esta pressão de que não, eu tenho mesmo que conseguir. Então aí, não é? A pessoa mete um prego a fundo e que não tem. Falhar não era a opção para mim. Exato. Estás a ver? E fiz todo o meu percurso lá académico. Aquilo é uma escola militar, em que havia hierarquia militar. Eu lembro-me de ter entrado para a faculdade para Engenharia Mecânica. Eu gostava de motores, eu gostava de aviões, eu gostava dessas coisas. Mas a razão pela qual eu tinha entrado para Engenharia Mecânica é porque existia esse estereótipo de que sou preto, sou negro, não vou conseguir. Havia um estereótipo pré-concebido de muita gente. E mais uma vez querias provar. Inconscientemente, sim. É isso que eu fiz. Inconscientemente eu acabei por ir lá para provar às pessoas que can do it. Então, e quando eu fui, eu entrei para a Engenharia Mecânica e quando eu acabei como o melhor aluno da faculdade. Portanto, melhor chapada de luva branca, como costumas dizer. E cheguei ao cargo, ao topo lá, de hierarquia militar, e eu comandava cerca de 200 e tal pessoas, enfim. Fiz ali um bocado de história pela primeira vez, o negro tinha feito, eu fui o segundo dos PALOP de sempre a acabar o curso superior lá, o primeiro também tinha sido da Guiné, por incrível que pareça. E depois eu tinha recebido lá uns prémios que só era atribuído a uma pessoa por ano nos últimos 110 anos ou 111 anos da instituição. E tu acabaste por ser... Eu fui o primeiro negro a recebê-lo. Eu tinha concluído lá, a minha marca pessoal dentro da instituição foi muito grande durante muitos anos. Perfeito. De ter saído lá. E depois comecei a minha vida profissional. Realmente, para quem não sabe, não é, esta parte justifica muito, não é, quem és tu hoje, não é? Acho que dá para perceber e buscar realmente todo este teu percurso que tiveste, o rigor e a forma como te apresentas, percebe-se um bocado, não é, de quem vem por trás. Há todo um sentido que se faz, não é? Claro que há muita coisa, não, eu sabia que tinhas estado, que tinhas feito parte do exército, mas não tinha percebido de que forma e que tinha sido tão cedo, não é? Mas diz-me uma coisa, quando é que voltaste a ter contacto com os teus pais, visto que tu vieste com 11 anos, ias de férias, eles chegaram a vir, como é que era esse contacto, também ou era só por telefone, contacto familiar? Então, no início era só por telefone. A minha mãe veio-me visitar cá a primeira vez em 97, veio de férias. O meu pai vinha cá todos os anos. Ok. O meu pai sempre veio cá todos os anos, até haver uma interrupção, e já vou explicar porquê. Mas a minha mãe veio cá a primeira vez em 97 para me visitar. E portanto foi a primeira vez que eu vi a minha mãe, passados quase 2 anos ou 2 anos. A minha mãe veio, portanto estive com a minha mãe. O meu pai vinha sempre, mas só que em 98 dá-se uma guerra civil na Guiné. O meu pai é militar. E quando o meu pai é militar, como o meu pai é militar, dá-se a guerra civil, eu lembro-me de ter uma professora, eu tive cenas incríveis, eu tive uma professora de EVT na altura, que era Giconda Abreu. Essa professora, ela acolheu-me como se fosse um filho dela. Eu ia para a casa dos meus amigos, fins de semana, porque entretanto a pessoa que me tinha recebido cá, o primeiro fim de semana, imagina, eu vim da Guiné, o primeiro fim de semana que eu tive a hipótese de ir para casa, onde eu vejo toda a gente ir para casa, eu fico o fim de semana no colégio. E ele diz-me para ficar no fim de semana para me começar a habituar à ideia. Então, foi muito complicado para mim, nesse aspecto. Portanto, eu ia para a casa dele aos fins de semana, às vezes, e foram, assim, desafios muito grandes. A mulher dele era uma pessoa de 10 estrelas, assim, espetacular. Mas ele, nem tanto, não tive uma boa relação com ele. Ele dizia ao meu pai 30 por uma linha sobre mim, e eu vou-te dizer uma cena que isto pode parecer... Eu sempre fui o miúdo que todas as mães queriam ter. Juro-te. Eu era o puto atinado na escola, não era de más companhias, não fumei, não bebi, não fiz as coisas escandalosas como uma pessoa que era suposto, que pelo menos acontece, não é? Claro. Fiz algumas, mas nada. Sim, mas comparado com se calhar o que podias ter feito nada. ou que... Sim. Estás a ver? Eu ia para casa aos fins de semana e os pais dos meus amigos todos adoravam-me, todos, estás a ver? Ele não, ele dizia sempre coisas do meu pai que não correspondiam com nada, estás a ver? Totalmente o contrário do que os outros também diziam e que tu próprio sabias. Sim, que estás a ver? E então não batia muito certo. Então,
muito cedo eu comecei a desconectar-me. Eu, aos meus 14 ou 15 anos, eu vivi sozinho sempre. Deixei de ir para lá. Então, por isso é que eu digo que aquela casa, eu devo tanto aos Pilos, porque ali era a minha casa, praticamente. Literalmente, sim. E então, o meu pai, nessa altura da guerra, o meu pai, como pertencia ao governo, depois criou-se um governo e depois criou-se uma outra facção que quiseram dar o golpe e por aí fora. O meu pai ficou preso durante um ano e tal. E nesse processo eu não sabia do paradeiro do meu pai. E então eu tinha uma professora que é Gioconda e o marido dela era militar. Então era a pessoa que contactava com a Guiné através de rádio de comunicação satélite militar para me dizer como é que estava o meu pai e como é que não estava. Então durante um período, desde 98 que se dá a guerra, 7 de junho, houve um período ali grande que eu não sabia muito bem o paradeiro. E que ali dá-se uma diferença porque não tinhas contacto com eles, portanto, mas com o teu pai tinhas sempre porque ele vinha, regularmente, e a partir daí deixas de ter contacto nem com o teu pai e nem com a minha mãe, porque depois está-se a dar a guerra, né? As pessoas começam-se a mobilizar e a mexerem de um lado para o outro, eu não sabia muito bem. Sim, na altura não era o contacto, não era como temos hoje, que rapidamente a gente não tinha nada a ver. A forma de contacto. Exato, não era rapidamente, estamos aqui e conseguimos entrar em contacto. Portanto, durante algum tempo que ficaste sem contacto com os teus pais. Sim, sem perceber a realidade do paradeiro, o que é que estava a passar, se o meu pai estava de vida ou não, não percebi isso. Depois lá, mais tarde, eu comecei a perceber que sim, que ele estava de vida, mas que estava preso e que tinha sido um preso militar e tal. E o meu pai esteve nisso durante um ano e tal. E depois comecei novamente, quando as coisas começaram a se acalmar, lá voltei a ter os contactos e saber. E depois eu fui à Guiné a primeira vez em 2001. Foi a primeira vez que eu fui à Guiné para passar umas férias de verão. E foi... Como é que se regressa depois de alguns anos num contexto militar, sem família, sem os teus? Como é que se regressa? Como é que tu te sentes e como é que os outros também te sentiram? Foi bom, sabes? Estou-me a arrepiar, mas foi muito bom eu ter voltado para a Guiné nessa altura, porque obviamente que eu já não estava lá há muitos anos, voltar a casa e ver a minha família, os meus amigos, e receberam-me muito bem, e para mim também foi muito, muito bom, porque eu até essa altura eu era muito ligado ao meu irmão, sabes? O meu irmão mais velho, nós éramos muito, 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 muito ligados. E depois dá-se essa disrupção. Sim. Okay? Em que claramente que sim, tu tentas manter essa mesma relação à distância. Sim, mas não é, sim, por mais que tentes, acaba por ser complicado. Não é bem a mesma coisa. Sim. E quando voltei para lá, podemos estar juntos de outra vez. E sentes como se não tivesse havido aquela separação, de que estamos aqui de novo e não houve este corte, ou foi meio frio? Não, foi muito bom, como se não tivesse havido o corte, de facto. Perfeito. Então, isso ajudou-me, basicamente. Foi levar o que foi buscar o colo, não é? Que temos, precisamos sempre, e que por mais que não é só enquanto bebés, mas voltar a casa é sempre aquela questão de colo, de ok, agora acabas por voltar com mais força, com mais certeza de que, por mais que seja complicada esta separação, tenho ainda um longo caminho para percorrer, portanto, e voltas com mais força, ou custa-te novamente e é como se fosse o largar como da primeira vez? Assim tenho uma memória muito clara, sabes, do dia que eu saí da Guiné pela primeira vez. Tenho uma memória muito clara desse dia. Foi um dia muito difícil para mim do ponto de vista emocional. Lembro-me de estar a sair de casa e a minha mãe estar a chorar. São imagens que ficam. E ser muito difícil para mim, enquanto miúdo, nesse dia. Foi muito... Olhando para trás agora, até me estou a emocionar. Sabes que eu estou a sentir, porque eu lembro-me a primeira vez que eu já saí de Portugal mais velha, não é? Foi com 21 anos e não foi com esta... Não fui sozinha também para a França, mas eu lembro perfeitamente de deixar a minha mãe a chorar. E eu acho que esta imagem que nós temos de que estamos meio que a voar e esta imagem também acaba por nos marcar, sem dúvida. Não quero imaginar com a idade que tinhas, porque eu com 21 chorei para a birrenha até chegar. Eu tinha 11 anos. E sabes que eu tenho uma cena, eu durante muitos anos eu não tive a consciência disto. Sabes que eu durante muitos anos, eu não... Como eu te digo, eu privei-me da minha parte emocional, congelei, sabes? E toda a gente, todos os meus amigos sempre me viram como uma pessoa muito forte, uma pessoa muito determinada, sempre fui isso. Sim, mas depois falta o outro lado também. Não, só que isso eu sempre fui, isso é uma parte da minha identidade. Sim, exato. Só que isso é uma máscara para eu poder sobreviver à ausência emocional que eu tive, entendes? Eu durante o meu percurso ali nos Pilos, e toda a gente que andou comigo nos Pilos nessa geração sabe que olhavam sempre para mim como o camarada, aquela pessoa que é uma máquina, que é muito bom, que é isto, que é aquilo, percebes?
ninguém te vai falar de mim do ponto de vista emocional. Porque nem sequer tu tiveste... Eu não conhecia isso em mim, entendes? Então, muito mais tarde, quando eu falo de muito mais tarde, talvez há 5 anos atrás, caiu uma ficha. Bom, Yeah. e isso é enorme. Porque é muito tempo. Porque tu vives em modo automático. Sim, percebes? sim, sim. Então, eu automaticamente fui vivendo daquela maneira, de uma forma muito racional sempre. Eu sou muito... Agora não, tendo de contrariar, mas eu sou muito racional. Naturalmente. Sim. Tornei-me Eu acho que essa muito- parte nota-se, lá está, é o que tu dizes, é a primeira parte que a pessoa te vê, e lá está, e não te convidei aqui em vão, mas porque também queria muito também conhecer quem é esta pessoa. Eu gosto muito de conhecer as pessoas por trás, gosto sempre de conhecer a marca, mas quem está por trás da marca, não é? E a tua marca pessoal é o que é, toda a gente consegue ver, mas quem está por trás realmente do Abdel Camará enquanto coach, enquanto que tem outra imagem, tem outra... E toda esta história de vida que tu passas, para mim é enorme, eu estou fascinada em saber a tua história, estou mesmo, e valorizo muito mais o que tu és hoje, mas por tudo o que tu passaste antes. E acho que é super importante as pessoas também terem esta consciência, e tu, claramente, né, de teres, mas contares esta história, porque eu acho que faz todo o sentido. Tudo o que nós somos hoje deve-se, claro, a tudo o que nós tivemos para trás. E eu acho incrível esta história, principalmente a parte académica, a parte dos pupilos, porque nós não temos muita ideia, não é? E aliás, nós incutimos sempre os homens. Antigamente era sempre obrigatoriamente ir para a tropa, não é? E para se fazer homem, e tens que, não é? Isto era muito visto assim: os homens têm que ir para a tropa aos 18 anos para te fazeres homem. E o que é fazer homem? Não é? É verdade. O que é isto de fazer homem, não é? Que impacto é que teve este teu percurso, hoje enquanto homem, mas enquanto pai, enquanto marido, em que neste lado, neste campo, a parte emocional tem que vir, não é? E muitas vezes pode ser um problema quando não se é manifestada nestas situações, não é? Se calhar enquanto profissional é ótimo não mostrar esta vulnerabilidade algumas vezes, mas enquanto parceiro, enquanto pai, nós somos obrigados, não é? O que é que tu achas que impactou mais esse teu lado agora na tua vida mais pessoal? Eu acho que muita coisa. Sabes, eu durante muito tempo, eu sempre fui visto como uma pessoa... Mesmo a minha mãe vai dizer isto, fria. Percebes? Eu não sou frio. Sim. Mas é o que transparece em primeiro plano. É porque sou muito racional, sou muito de lógica, sou muito de... Estás a ver? Sim. Ou era muito disso. Então, às vezes havia muito essa ausência. Por exemplo, a Lúcia dizia-me assim, mas eu, por exemplo, nunca te vi chorar. E é uma coisa tão engraçada que eu choro em momentos sozinho. Estás a ver? Sempre. Sozinho. Não estou a dizer que é sempre, mas... mas é o momento que tu sentes porque tens que não uma faço, descarga? Não, mas lá está. Depois, eu, cada vez mais, claro, eu estando dentro deste mundo do desenvolvimento pessoal também, cada vez mais percebo, me entendo muito mais, né? O autoconhecimento aqui ajuda-me muito. Mas depois eu choro por cenas que não têm nada a ver. Eu posso estar a ouvir uma música e estou altamente emocional. Entendes? Sim. E é uma música que não tem necessariamente a ver com a letra. Exato, sim, melodia, sim, melodia, claro. Estás a ver? Ou às vezes estou a ver uma determinada situação e estou altamente emocional. Hoje eu deixo ir, entendes? Sim, porque as caras reprimias isso. De antes isso não aconteceria, exato. Principalmente aos olhos de alguém. Isso nunca iria acontecer. Agora, que impacto é que teve a minha caminhada, a minha ausência? Eu acho que vários. Por exemplo, há uma consciência que eu tenho. Eu não gostaria, claro, que o mundo depois dá voltas que tiver que dar, mas nós temos na nossa vida muitos momentos e várias etapas que transitam de geração em geração da nossa família. E às vezes não temos a consciência disso. Sim. Eu vou dar um exemplo. O meu pai, eles separaram-se com a minha mãe, né? Mas antes dos meus pais se casarem, o meu pai já tinha 2 filhas. Ok. Eu tenho 2 irmãs mais velhas de outras relações do meu pai. E o meu avô, o meu pai vem de uma família muçulmana. E, portanto, o meu avô tem outras mulheres e tem... O meu pai tem montes de irmãos. Então, e de certeza que o meu bisavô também já tinha essa linha. Algo que já vinha, claro. Então, naturalmente, nós estamos a repetir certos padrões, às vezes inconscientemente. Sim. Okay. Porque naturalizámos lá atrás, portanto, se eles fizeram, não é? Temos... E vivemos num contexto diferente, e em África, a naturalidade com que se vivia há uns anos atrás, a questão do... A minha mãe conta-me histórias do meu pai, por simplesmente não chegar do trabalho e não dormir em casa. Para mim não tem... Eu não consigo conceber isso. Sim. Estás a ver? Mas eram outros tempos, outra altura.
Mas há uma coisa que eu disse a mim da minha geração e da minha linhagem. Eu não gostaria de ser separada. Eu não gostaria que as minhas filhas vivessem num casamento em que eu não estivesse presente todos os dias em casa, entendes? E eu acho que isso é o lado positivo. Porque eu acho que em todas as experiências que nós temos enquanto criança, ou vivenciamos, nós fazemos sempre os opostos. Sim. Ou vamos para o lado totalmente oposto daquilo, ou vamos continuar. E vamos continuar. Ou chega a uma linha que nós vamos quebrar esse ciclo e fazer. E eu gostava, honestamente, eu digo isto sempre, vamos lá ver, ninguém escolhe separar-se. Não, claro, exato. Não é? Sim, mas eu percebo o que tu queres. Claramente, eu também não quis. Exatamente, ninguém se casa para separar, ninguém está junto para separar. Sim. E há muitas sim, mas nunca vai depender só de ti também. Lá está, tu podes ter mas muitas... Mas depender de mim, exatamente. Eu acho que tenho que fazer da minha parte. Agora, ao mesmo tempo que eu estou a dizer isto, também te digo outra coisa que é, eu não acredito, ok, tudo bem, eu não acho que as pessoas tenham que ficar sozinhas, a não ser que seja opcional. Sim. Eu acho que o ser humano nasceu para estar em comunidade, em conjunto, eu acho que sim. Concordo, mas não nasceu para ficar com quem não quer. Ponto. Exato. Entendes? Então, ao mesmo tempo que eu digo isto, eu digo sempre isto também, que é, se algum dia eu e a Lúcia, por exemplo, não der, a gente vai se separar, naturalmente. Sim, mas isso lá está, eu entendo que eu percebo que digas isso e reforço esta parte, até porque nós hoje em dia separamos muito rapidamente. Pronto. Não é? E se calhar por uma coisinha de nada, muito rapidamente as coisas acabam e às vezes não é preciso acabar ali naquele momento e se calhar com algum trabalho, não é? Trabalho em conjunto, porque, como eu digo, o começar não é difícil, o manter é que é difícil. Manter uma relação dá trabalho, sim. Porque é óbvio que não é só pela parte boa. Quando há as partes más, é preciso entender-se porque é que estamos a viver aquilo. E é a forma como nós vamos resolver esta questão que depois vai depender se avançamos ou não. Ou se metemos para baixo do tapete e depois vai mais um para baixo do tapete e de repente temos o tapete a fazer uma montanha, não é? E já não está mais nada para meter debaixo do tapete. Então aí já não dá. Mas saber o que é preciso se nós estamos juntos para conseguir realmente superar essa parte. Eu estou totalmente de acordo. Eu acho que as nossas crianças devem sim crescer né, dentro. Eu neste caso acabei por quebrar o ciclo, mas da forma contrária. Não é? Porque os meus pais estão juntos, os meus avós estão juntos, então os meus familiares à minha volta eu vejo eles todos com os seus parceiros. Okay. Não é? Então estou eu neste caso, eu e pronto, claro, na nossa geração, não é? Mais primas e tudo mais, que estamos a ver separados dos pais dos nossos filhos. Claro que eu não queria, não é? E claro que não era essa a questão, mas obviamente que é difícil quando nós quebramos aqui este ciclo e estamos a fazer diferente do que realmente sempre fizemos. Claro que neste caso o meu é se calhar para o menos bom, não é? Mas também se estivéssemos juntos, se calhar ia ser pior para ela também, enquanto filha. Então eu acho que é importante nós sabermos até onde manter e eu percebo perfeitamente esta tua vontade e claro que o exército traz-te também deste rigor de que é o comprometimento que nós temos com outra pessoa e isso também não te fazer sentido, então não ir dormir a casa vindo do trabalho como o teu pai se calhar fazia e a tua mãe contava. Claramente que eu entendo esse ponto. Vamos à parte familiar. Como é que tu conheces a Lúcia? Como é que, no meio deste mundo, não é, de homens, de exército, onde é que tu sais para o mundo para encontrar a Lúcia? Não, vamos lá ver, eu sempre tive, tirando alturas que eu estava a estudar, exames e não sei o quê, eu sempre gostei de ter uma vida social. Okay. Literalmente, então... Sim, vocês não ficavam sempre ali? Não. Pronto, é que às vezes dá-nos a ideia, porque quem não sabe, vocês estão sempre ali meio fechados e que é só entre o vosso mundo. Não, nós estávamos lá durante a semana, mas ao fim de semana tínhamos a liberdade de fazer o que tu quiseres. Mas pronto, eu saía, sou do tempo do Mossul, sou do tempo do Ondeando Antigo, sou do tempo dessas coisas todas. Sim, toda a parte... E eu conhecia a Lúcia, eu vim a perceber depois que eu já conhecia a Lúcia, mas não me lembrava. Naquele dia não lhe tinhas ainda... Não me lembrava. No dia passado ainda. Não me lembrava. Aliás, um primo meu, o Janilson, ele é jornalista, e a Lúcia foi Miss Palop, em 2006. Okay. A primeira edição de Miss Palop que houve em Portugal, ela ganhou. Ok. E o meu primo nessa altura fez a cobertura disso, ou entrevistou a pessoa, enfim. E eu sei que naquele dia, ou naqueles dias, não me lembro, sim, culminou com uma festa num dia antigo, inclusive. E eu estava lá com o meu primo. E ele já disse, claramente tu já tinhas... Ele disse, não, eu apresentei-te a Lúcia nesse dia. Ok, fixe. E então, mas inclusive há uma fotografia que comprova isso. Meu Deus! Mas eu nunca mais me lembrei desse momento. Eu vim a conhecer a Lúcia anos depois. Inclusive foi onde? Nós estávamos novamente num dia Ondeando, mas no novo depois. E eu saía muito com um outro primo meu.
E que eu não sabia. Pá, eu voltei a ver a Lúcia e ele é que me disse um dia, disse-me, olha, sabes aquela que está sempre... E depois a Lúcia ela não admite isto. Disse, mas estava-me sempre a controlar. Ela acha que não. Mas eu descobri onde é que ela trabalhava. Okay. O meu primo disse-me, acho que ela trabalha no Almada Fórum. E ela trabalhava na Aldo, na altura. E eu, mas quem? E eu não estava a ver quem. Sim. E entretanto lá um dia passei lá e via lá. E quando a vi, de facto, fazia uau, com mulher. E pronto, e foi assim que a gente começou a relacionar-se. Mas não necessariamente, acho que nós só começamos a andar para ir um ano. Sim, mas começaram a conviver, a conhecer-se e está muito bem. Foi assim. E como é que se dá, portanto, essa vossa vida? Foi um namoro duelo de muitos anos, não foi tudo muito rápido. Como é que a vossa relação depois se dá até formarem a vossa família? Eu acho que foi relativamente rápido, porque entretanto, eu comecei a namorar com a Lúcia em 2011, I think it was, e em 2012 dá-se um fenómeno na minha carreira, eu fui despedido na Mercedes. Portanto, eu trabalhava na Mercedes, eu fui despedido nessa altura. E a minha vida já teve transformações que as pessoas não fazem a mínima ideia. E quando eu fui despedido da Mercedes foi muito mal, psicologicamente para mim, e eu entrei em depressão. Só que eu não sabia. Sim. Lá está, porque nós às vezes não temos o conhecimento. E o conhecimento que eu tinha de depressão, eu já... A depressão é quem está num quarto escuro e não quer sair de lá. Sim, claro, porque era também o que nos passavam, não é? Nós não tínhamos... O que temos hoje de informação, né, deste foro mais mental, não tínhamos há uns anos atrás. Portanto, eu também tive a primeira depressão em 2012 e eu não sabia que aquilo era uma depressão. E claramente foi quando eu emigrei a primeira vez para fora, sozinha, em que estava a lidar com tudo ao mesmo tempo. Eu só achava que estava mais porque é normal, estou longe dos meus pais, dos meus, é isto. Mas estava claramente em depressão. Pronto, e eu não sabia também. E na altura... Eu sempre fui muito ambicioso com a minha carreira, sempre fui muito determinado, eu sempre soube o que eu queria. Eu lembro-me de ter acabado a faculdade e comecei a trabalhar como engenheiro aqui numa empresa de tecnologia. Eu sabia que um dia eu chegava ao lugar de topo de uma multinacional. Era o que eu queria, ser CEO de uma multinacional a nível internacional. Tá? Isso era o meu sonho. E, entretanto, para tu veres que eu era tão determinado e tão focado, é que eu fui ver o que é que era preciso. Quais são os skills, que habilidades eu precisava de desenvolver. Sim, se eu quero chegar lá, tenho que saber o que é que é. Então comecei a perceber, era liderança, gerir pessoas, e, portanto, a área de vendas era importante, enfim. E a questão da liderança era para mim fácil. Eu tinha vindo de uma instituição militar, eu lidei muitas pessoas, liderança é natural para mim. Pensei, bom, quais são as áreas que eu não tenho? Vendas não tinha, marketing não tinha, então foi aqui. E eu decidi mudar de carreira, literalmente. Eu era diretor de produção numa empresa, eu ganhava bem. Eu decidi começar como vendedor na Mercedes, de carro. Estás a ver? Comecei, e ali na altura disseram-me assim, tens a noção para vir para aqui, tu não precisas ter nenhuma qualificação. Estás a sair de um cargo de engenheiro, de diretor de produção, para já. Eu tenho noção. Mas sabias onde é que querias ir? Eu sabia que era um meio para atingir um fim. Claro. Estás a ver? E então, nessa altura, quando eu fui para a Mercedes, só que aquilo correu mal. 2 anos depois eu fui despedido. Quer dizer, porque eu não sabia vender. Sim. Não sabia vender, não me preocupava em querer saber vender. Eu trabalhava numa marca de sonho, que eu sempre quis. Eu trabalhei na Mercedes-Benz Portugal, que era na casa-mãe da Mercedes, aqui em Sintra. Enfim. Sim. Inclusive até estava aqui perto. Eu depois havia uma sucursal aqui no Helverca, Sobrelinho. Então, sim. Eu andava lá também, entre Sintra e Sobrelinho e tal. E nessa altura, quando eu fui despedido, eu estava tão em baixo que eu pensei assim, eu nem quero ficar mais em Portugal. Quer dizer, eu vou-me embora daqui. Sim, porque a pessoa já imagina aqui, era só se fosse isto, ou se eu conseguisse, então, para fugir. Para fugir. Minha mãe já vivia em Londres, entretanto, com a minha irmã mais nova. E depois o que acontece é que a minha irmã, sou de mãe, então já vivia em Londres. E eu pensei, já ia a Londres visitar a minha mãe, só que eu não gostava de lá estar, o clima era o que era, sim, eu não gostava. E eu dizia assim, pá, eu graças a Deus tenho emprego na minha área, não preciso sair daqui, estás a ver? Sim, até aquele momento estavas bem, claro, não tinha, sim. E nessa altura, eu e a Lúcia já estávamos, e então eu decidi que ia emigrar. E disse, pá, vou fazer uma carreira internacional. Então eu estava em Portugal e comecei a enviar currículos para a Inglaterra. Pus a morada da minha mãe no currículo e comecei a enviar currículos para lá. E nessa altura foi quando eu decidi que... E tentaste na área de vendas? Desculpa, não sempre. Manter sempre o foco, sabias? Não, porque eu sabia que era um meio para atingir o fim que eu queria. Então, eu queria uma carreira internacional, que eu tinha que ser melhor em vendas, enfim. Candidatei-me a um emprego, eu saía de Portugal, apanhava um voo, ia para a Inglaterra, fazia entrevista e voltava, literalmente. Meu Deus. Porque ainda estava, não precisa dar lá uns 30 dias, ou seja lá o que for.
Mas já estava Entretanto, a pensar já noutra hipótese e, portanto, já só que estavas... nessa altura, 2 dos meus irmãos mais novos já estavam cá. Estavam na Academia Militar. Ok. Estás a ver? E moravam comigo. Portanto, eu tinha também essa responsabilidade. Mas quando eu fui despedido ficou tudo muito difícil, porque eles moravam comigo. Não tinha como pagar a renda durante um período. A Lúcia foi um apoio muito grande para mim financeiramente nessa altura, muito. Ela ganhava muito mais do que eu. Ok? Literalmente, ela trabalhava e ganhava muito mais do que eu. Pois é, tu na Mercedes. Se calhar na Mercedes também era sobre comissões de vendas, portanto, se não vendes, uma ordenado base também se não vendes não tens como... muito baixo, Claro. e depois eram as comissões nas vendas. Sim, E como sim. eu não dava a Mas vender, para isso tinhas que vender, claro. então, e ela foi um apoio muito grande nessa altura. Nós conectamos muito bem e eu percebi que esta é a mulher. Que era a para mim. mulher. Era a mulher para mim nessa altura. E então, quando eu vim para a Inglaterra, eu disse: olha, eu vou primeiro, quando eu arranjar trabalho. Não, mentira. Eu saí de Portugal com trabalho, porque entretanto, nessas vindas e idas para lá de entrevistas, arranjei trabalho. E numa empresa disseram-me que, olha, sei lá, faz entrevistas e podes começar na segunda-feira. Eu, uou. Eu não posso começar na segunda-feira porque eu não vim ficar. Exato. Estás a ver? E eu fiquei naquela, se dizia ou não dizia, enfim, lá... Pois, eles não sabiam essa parte, portanto. Porque no currículo estava lá Claro, para estar moras perto, podes começar. Eu disse, olha, eu infelizmente não consigo começar na segunda-feira, porque eu moro em Portugal. Eu sei que eu menti, porque eu meti no currículo uma morada que não é minha, é da minha mãe, mas eu precisava de emprego, estou à procura, então tive forma, foi a forma. E o dono da empresa na altura ficou assim, aquele silêncio de uns segundos, mas que parece uma eternidade, e tu ficas a pensar, pronto, acabei, estraguei com tudo. Eu não devia ter dito isto. E ele disse-me: eu nunca tive ninguém a candidatar-se aqui que não vivesse cá. Isso demonstra que tu estás determinado, com vontade. Vamos fazer o seguinte: volta para Portugal, arruma as tuas coisas, podes começar a qualquer segunda-feira aqui deres. E é assim que a minha vida muda, literalmente. Então, eu saio daquilo que é a pior fase que me tinha acontecido, que era de ser sido despedido e aquelas coisas todas. E a vitimização, porque eu... Sim, claro. E o despedimento ainda hoje não é algo que as pessoas falam abertamente sobre isso, têm vergonha, porque não sei o quê, porque por causa toda a conjuntura social que se põe, a pressão que se coloca nas pessoas para entrar numa determinada caixa, não é? Então foi assim, eu mudei-me para a Inglaterra, mais uma vez um país novo, uma língua nova, uma cultura nova, totalmente diferente, estava a repetir novamente aquilo que tinha acontecido com 11 anos. Com 11, exatamente. Mas agora com uma outra maturidade. Totalmente diferente. E já vias porque tu é que escolheste também ir. Foi uma opção minha. Exato. Exatamente. Mas não sabia falar a língua como deve ser. A malta que vive em Portugal, normalmente, nós achamos sempre que não falamos nada. Exato. Quando tu chegas a um país... Sem dúvida. Se fala inglês, também achava que falava francês. Percebes que não falas nada. Mas ainda assim o francês ajuda mais do que o próprio inglês daqui. O que aprendemos aqui não é nada. Não é especial. Chegando... É alguma base, mas não é muito. Sim. Porque depois eu não tive a sorte, ou o azar, não sei, de ter um emprego qualquer. Normalmente o que é que a pessoa faz na imigração? Ela arranja um emprego qualquer claramente, para sustentar sim. E vai aprendendo a língua. Consoante do trabalho, no dia-a-dia, claro. E depois lá pode candidatar-se para algo que quer, exatamente. Pronto, eu não tive essa sorte. Eu fui parar a um escritório, ok? Na área de vendas novamente. Eles não sabiam que eu tinha sido despedido na vendas. Pois, exatamente. Na área de vendas novamente. Tu ali tens que te vender como o melhor, portanto. Claro. Sempre. Na área de vendas, e agora tenho que falar com os meus clientes em inglês. Eu lembro-me que eu não atendia o telefone. Agora imagina, as vendas eram feitas pelo telefone. Eu não atendia o telefone. Eu só atendia o telefone quando não tivesse ninguém na sala, porque claramente o inglês é horrível. Exato. Estás a ver? Claro. E depois nós temos muita vergonha de falar ao pé dos outros, não é? Porque, quer dizer, claramente é sempre... Então, consequência dessa ação, eu queria ser despedido novamente. Eu não vendia. Claro, não tinhas como. Estás a ver? Sempre o telefone, se não estás a atender... Então, houve algo que mudou nessa altura. E nessa altura a Lúcia já tinha ido para lá, porque já tinha emprego, já tinha arranjado casa. Então, 3 meses depois de estar na Inglaterra sozinha, a Lúcia foi. Ok, mas foi rápido, literalmente. Foi rápido. Assim, Eu cheguei lá, durante 3 meses, juntei dinheiro, aluguei um sítio e ela foi para lá. E nessa altura, pouco tempo depois de ela ter ido para lá, as coisas começaram a mudar, porque eu descobri o desenvolvimento pessoal. O Voz de Mulher conta com o apoio da Bijou Online, uma marca especialista em personalizações de semijoias, onde todas as suas peças são em aço inoxidável, banhada a ouro 18K, resistentes à água e anti-alérgicas. Procura já todas as tuas peças em bijouonline.com. Bijou Online, eternizamos a tua história. O que esse livro me permitiu viver foi, nesse livro eu percebi que eu podia ser e ter tudo aquilo que eu quisesse, desde que eu estivesse disposto a pagar o preço. E se calhar era isso que não estavas a aceitar antigamente, que era o pagar o preço das consequências que estavas a ter. Exatamente. Até então.
Porque eu comecei a olhar para a empresa e mesmo dentro do onde eu estava na Inglaterra, eu comecei a observar as pessoas. Eu percebi, estes gajos encaram o emprego da mesma forma que eu encarava e fui despedido. Que é o sítio que as pessoas vão das 9 às 5, saem do trabalho e vai, ninguém mais pensa daquilo. Exato. Estás a ver? Então foi aí que eu comecei a perceber que o preço que eu tinha que pagar era de mais disciplina, mais determinação, dinheiro, tempo. Então eu comecei a fazer uma coisa. Nessa altura, a minha primeira filha estava quase a nascer, a Alicia. E então, assim que ela nasceu, foi assim outra mudança muito grande na minha vida, eu comecei a acordar todos os dias 2 horas mais cedo, na minha hora normal. Só para estudar vendas, só para estudar autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, começaram a perceber melhor. Sim, o tempo extra que nós temos que arranjar se queremos fazer algo diferente, não é? Eu fiz isso durante 1 ano e meio e depois tornei-me o melhor vendedor da empresa. Como fez o clique, literalmente, de algo que faltava. Sim, sim. E nessa altura, eu acredito que o nascimento da minha filha trouxe-me um boost diferente, sabes? Acho que ser pai trouxe realmente um outro olhar também para a vida. É para tu veres como é que eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito determinado, sempre tive tudo aquilo que eu planeei que ia ter, até ter sido testado pelo universo quando eu fui despedido, porque até ali eu tinha tido sucesso em tudo que eu fazia. Sim, e isso também se calhar foi esse choque também que acaba por... Mas eu sempre consegui tudo, porque é que isto agora não está... E claro que o impacto é maior. Muito grande. Não é? Porque nós passaste desde os 11... Não é? O ir sozinho para Portugal, fazer todo um processo académico sozinho, sempre o melhor dos melhores a receber prémios que outras pessoas não tinham recebido, não é? E do nada alguém te despede, é quase com que ousadia é que essa pessoa tem de despedir o melhor. Mas realmente não eras o melhor em vendas. Não então, era o pior. Exato. Por isso é que... Sim, exato. Mas eu não tinha essa consciência, percebes? Só depois é que me cai a ficha também. Porque, lá está, nós... Quando nos colocamos nessa situação, nós estamos sempre vítimas. Aí, porque eu, com ousadia. Fazemos sempre essa vitimização. Só que essa vitimização não te ajuda a nada. Antes, pelo contrário, enterra-te mais. Claro, é pegar naquilo e tentar ver, ok, então não era para ser. Então vamos para o outro lado. E o que é preciso fazer? Justamente. Mas temos que ser nós a ir atrás, porque nada vem atrás. Pessoas, imagina, as pessoas que tens à tua volta também não te dão um choque de realidade. Lá está. Elas apoiam-te. Estás a ver? Eles passam-te a mão na cabeça. Sim. E porque é que essas pessoas... Estás a perceber? Sim, então, também não estão a ajudar no que é, claro. Também ninguém vai dizer que tu não és bom vendedor, então também não tem como tu saíres dali, não é? Claramente. Não te dão um choque de realidade. Sim. E quando isso aconteceu de uma forma diferente na Inglaterra, e comecei a ter muito sucesso, a minha filha na altura tinha nascido também, e isso também foi uma etapa que nós tivemos, um ano, nós fomos para a Inglaterra. Não, a Lúcia foi para a Inglaterra em abril de 2013 e a Alicia nasceu um ano depois. Ok. Literalmente. E obviamente que nessa altura foi uma altura em que de muitas dúvidas, estávamos já sozinhos, ser pai e não ser. Eu lembro-me da Lúcia estar muito assustada de o que é que vamos fazer agora? O que é que vamos fazer? Sim, até porque é pensar, primeiro nós precisamos mudarmos de vida. Não é? E nós temos sempre temos de ter umas condições para a criança vir. E claro que depois, vindo é sempre, meu Deus, e agora? O que vamos fazer? Será que vamos conseguir manter o mesmo estilo de vida? Será que vamos conseguir voltar a manter também, não é? Esta liberdade que temos? Não é? Tudo vem à cabeça do que é ser pai. Como é que é para ti ser pai? Neste caso, neste momento és pai de 3 meninas. Portanto, ao contrário do que tinhas em casa, não é? De ser a minha mãe está muito feliz. Exato. Portanto, agora são mais mulheres, não é? E estás tu sozinho no meio da mulherada. Como é que é ser pai e ser pai de meninas? É especial, eu diria. Por já, assim, quando eu digo que eu fui determinado, eu queria ser pai aos 28 e 29 anos. Juro-te, desde miúdo, eu sabia que eu, aos 28 e 29... Também sabia que aos 25 ia ser. E eu fui pai aos 28 ou 29. E tudo mudou, não é? A nossa vida muda... Tinhas noção que essa mudança viria? Ou não tinhas tanta noção até ter? Eu era muito racional. Entendes? Claro que eu tinha essa noção. Não sabias era as emoções que ias ter com elas. Mas eu tinha a noção que alguma coisa ia mudar. Eu não sabia era que ia mudar tanto para melhor, percebes? Isso eu não sabia. Acho que isso só vivendo essa até porque muitas vezes acho que nós metemos uma pressão de que quando vamos ter filhos, muito mais para o pior do que para o melhor. É incrível. Sim. Sabes o quê? É o medo do desconhecido. Exato. Quando nós estamos com medo do desconhecido, voltamos para a parte
de proteção daquilo que eu sei. Sim. E acaba por ser negativo. Exato. Porque o nosso cérebro está desenhado para te manter sobrevivente. Sim, e ele portanto, acha que tu vais estar num momento exato. de perigo, estás a ver? Claro. E acaba por ser um pouco isso. Então, a minha experiência enquanto pai foi muito bom. Ser pai da Alicia. Eu sempre quis ter uma menina primeiro. Claro que depois queria ter um rapaz. Sim, claro. Mas primeiro sempre quis ter uma menina. E ser pai trouxe-me coisas muito novas, muito diferentes na minha vida. Desde já a partilha com a Lúcia, enquanto casal, e viver e estarmos ali, de repente, é tudo uma novidade, sabes? De repente nós somos até mesmo pais. a relação. Vou contar uma história que eu acho que nunca contei isto publicamente. Eu quando a Alicia nasceu, aconteceu algo inédito que eu acho que não acontece com muita gente. Então, imagina, tu não estás habituado a estar com uma criança. São os dois. Claro que a Luz estava grávida e por aí fora, enfim. Então, um belo dia, um casal amigo nosso foi-nos visitar na Inglaterra. Ela também estava grávida. Ok. Tanto que a minha filha e a filha desses amigos nossos têm diferença de meses. Enfim, foram-nos visitar. E no dia de regresso, tinham que voltar, eles viviam na Holanda. Nós fomos levados ao aeroporto e então, com aquela pressa do apanhar o avião e não apanharem o avião, eu cheguei, parei o carro e eles todos saíram, foram andando. E disse: olha, vão andando, eu deixei-os a porta e eu vou estacionar o carro para voltar convosco. O que é que eu fiz? Eu estacionei o carro e fui ter com eles. Já está. E quando eu estava a chegar, a Lúcia olhou para mim e perguntou-me: Alicia, e eu, what? Eu estava mesmo a ver isso. Eu deixei a miúda no carro. E eu dizia, assim, eu estava aí para lá descontraído. Naturalmente, longe de mim, que eu tinha saído do carro e deixei lá a Lúcia assim que me viu sozinha. Não, porque ela estava à espera que tu saísses. Instinto maternal, né? Assim que me viu sozinha, perguntou: então, mas e a Alicia, a criança? E eu, criança, o pai fui eu a correr para o carro e estava lá a miúda sentadinha. Sim, temos um mês, sim, ela ia estar poucos meses. intacta. Yeah. Mas claro, acaba por ser a falta do homem. Ai meu Deus, calma, que é como esqueci. Esse não é homem, a mulher não faria isso. Exato, não. A mulher não faria isso. Às vezes podia acontecer, mas eu acho mais difícil. Eu acho difícil. Eu acho que era muito mais difícil. Difícil essa é a experiência que eu vou ter que contar a Alice um dia. Ela dizia: meu pai esqueceu-me no carro. Literalmente, eu esqueci a vida no carro. Ai meu Deus, só mesmo um pai para fazer estas coisas. Yeah. Coisas de pais. O que é que tu sentes que fazes enquanto pai que és completamente diferente e que só as tuas filhas, se calhar, veem esse teu lado? Eu acho que essa minha parte emocional, as minhas filhas, não só as minhas filhas, eu acho que as pessoas começam a ver mais, e a própria Lúcia também. Eu acho que, assim, ser pai, eu tenho sorte. Eu tenho uma mulher genial, sabes? E isso ajuda-me muito. Facilita tudo o resto. Muito. Eu sou muito acelerado, estou sempre a 1000 a hora, quer dizer, eu sou muito focado e orientado para resultados e ação e fazer. E a Lúcia é o oposto de mim. A Lúcia é muito à terra, estás a ver? É a pessoa que me traz à terra. Sim. Porque eu viajo muito rapidamente, consigo ver e perceber o que é que eu quero lá amanhã, lá à frente, Sim. Consigo criar toda a estratégia e plano para lá chegar. Mas depois ela trata do hoje, tipo, agora estamos aqui hoje, e o que é... Justamente. Eu sou muito sortudo. For real. Eu sou muito grato à minha mulher, muito mesmo. E é muito, muito bom. E ela tem um papel, e ela ensina muito como ser pai, não é? E essa é uma parte que... Porque eu vivi, lá está, nós enquanto pais e enquanto filhos, primeiro, tu passas por certas coisas enquanto filho, não é? Tu tens as tuas experiências da tua mãe, do teu pai, do ambiente, então, e que molda muito aquilo que tu és. E tu queres não fazer o errado, tu não queres fazer as mesmas coisas que os teus pais fizeram de errado, claro. Mas às vezes fazes. Pelo menos comigo. Porque inconscientemente está lá. Yeah. E então é preciso trabalhar também este lado para perceber, e às vezes só realmente será com o autoconhecimento ou com terapia ou o que seja, mais, né, da análise interior, é que nós conseguimos dar conta que estamos a fazer o errado. Exatamente, e coisas que se fazia lá atrás. Né? Muitas vezes não temos noção de Sim, às vezes vejo-me em certas situações de estar um bocado impaciente.
por exemplo, estás a ver? Sim. E a Lúcia ajuda muito nisso, porque é o outro lado de mim. Pois. Estás a ver? É o outro lado que me ajuda a perceber que, calma, talvez precisas de analisar e ver isto de uma forma diferente e precisas de... E eu acho que a parceria e a conexão que eu tenho com a minha mulher, acho que é uma cena, ajuda-me muito. Faz-me de mim um homem muito melhor. E isso é Sem sombra de perfeito, porque acaba por facilitar tudo o resto, Muito. não é? Pô, eu só faço aquilo que eu faço porque eu tenho uma Lúcia. Facto. Se eu tivesse... Imagina, eu estou a ter esta conversa contigo, estou há 10 dias aqui. A minha mulher está lá com 3 filhas. Tipo, isso era impensável, talvez, com outras mulheres, percebes? Sim. E perceber que, ainda por cima, eu era para voltar hoje para casa e de repente já não vou voltar hoje. Portanto, já não vão ser só 10 dias, vão ser mais... Mais 10 dias cá, estás a ver? E eu conheço pessoas, tenho amigos que as mulheres jamais aceitariam isso, estás a ver? Por várias razões, não é? Mas... E mais, imagina, tu conheces-me das redes sociais. A quantidade de horas que eu coloco nas redes sociais e ajudar outras pessoas e trabalhar com pessoas. Sim, é tempo que não se tem também ali em casa, portanto é preciso haver um entendimento do trabalho também que fazes. Sim. Para não se tornar uma barreira. Exatamente, e tens outras coisas, imagina, 87% do meu cliente são mulheres. Imagina, muitas mulheres não concebiam isso. Exato. Sabes o que eu estou a dizer? Então, e precisa haver muita maturidade na relação. Sem dúvida. Muita maturidade das pessoas na relação. Claro. Para podermos chegar eu acho, pelo menos viver aquilo que eu vivo dentro da minha relação e em casa. Percebo perfeitamente o ponto, porque que sem essa maturidade, sem esta inteligência emocional, mais rapidamente seria, quer dizer, isto é impensável, não tolero isto, porque vem muito mais o lado, não é, de é difícil. insegurança e Mas tudo os mais. homens, às vezes, nós não temos a noção do quão difícil é tomar conta de uma criança. Sem dúvida. Sim. Eu digo isso muitas vezes aos homens. Nós não temos a noção. É desgastante. Não é as 10 ou 11 horas ou 12 horas de trabalho que tu passas em casa. Tu passas 2 horas com uma criança... E eu... Que direi então agora com 3. Agora com 3, sim. Imagina. E é muito complicado porque é mais complicado para vocês porque vocês estão sempre juntos. Então conseguem ter esta parceria. Se tu não estás, há um peso que a pessoa que não está habituada, claro que não está habituada e que agora vai ter que ser. E aí sim custa mais. Para quem já está habituado e é mãe solo, já ganhou aquela, já vira um hábito, não é? A pessoa já lida daquilo de forma natural. Quando não se tem, claro que se sente, não é? E mesmo eu assim que me separei, também senti muito isto. E além da separação, o pai da minha filha agora saiu do país, portanto... Então, é diferente, porque não tenho tanto apoio. Tanto quando ele está cá, eu digo, meu Deus, que seria tão fácil. Isto é assim um mundo que a pessoa já não estava habituada. E claro que alivia este peso. E a maternidade não tem que ser pesado. E, portanto, se nós tivermos alguém ao lado que realmente divide este peso, este encargo, é tudo muito mais fácil para ti, para ela, para as vossas filhas. Quer dizer, muda completamente a visão que vocês têm e a educação depois também que passam para as vossas filhas. Sim. O teu percurso militar, tu passas isto, não é? Em termos de disciplina e rigor. Exato, disciplina e rigor para as tuas filhas. Claro que sim. Não tinha como ser diferente. Não tem. Até porque isso é algo que eu não só trago isso. Imagina, mesmo os meus irmãos, todos vivemos isso. Sim, porque já vinha também do teu pai, que era e a tua mãe, da própria tua mãe. Eu quando digo às pessoas que o meu pai é militar, o meu pai é general nas Forças Armadas. Eles acham que vem... As pessoas acham que o meu pai é bué, rigoroso, o pai não é nada disso. A minha mãe também. Estás a ver? E então nós já tínhamos trazido e eu lembro-me de ser... Eu era miúdo, eu tinha 8 ou 9 anos. Eu sabia fazer mais coisas numa casa que muita mulher de 30 anos. Eu sabia cozinhar, limpar, lavar, engomar. Eu sabia fazer isso tudo aos 9, 10 anos de idade. Sim, e aos 9, 10 anos em África é completamente diferente. Na Europa. Exatamente. Estás a ver? Sem dúvida. Então, eu sabia fazer essas coisas todas porque a minha mãe incutiu-nos e ensinou-nos a fazer essas coisas todas porque ela sempre dizia: eu não vou estar ao vosso lado para sempre. Vocês têm que aprender. E dito e feito. Sim. E tive que sair sozinho. Imagina se eu não soubesse nada dessas coisas. Estás a ver? Ia ser ainda muito mais pesado. Então é essa preparação que eu também tento. E pronto, então eu tento passar isso às minhas filhas, como é óbvio. Sim, automaticamente acaba por ser difícil também não passar, visto que já vem de toda uma linhagem, não é? É impossível não passar para ti minha também. Minha filha, por exemplo, eles sabem, não sai de casa sem fazer a cama, sem arrumar o quarto. E são pequenas coisas, quer dizer, que eu não acho que seja não é, difícil
ou que seja chato. Quer dizer, porque é preciso ter esta disciplina e ter... Até porque estamos todos em casa, somos muitos, não é? Então, se cada um fizer a sua parte, está tudo ótimo, até para ter esta rotina de, se tiverem que sair, também saberem estas bases. Claro. Não é? Isto acho que é daquelas coisas que hoje em dia nós tentamos muito, ainda hoje, por exemplo, com a minha filha, eu já estava sentada à mesa, a minha mãe só que vamos todos para a mesa e disse, olha, eu estou cheio de fome, pá, já não vos vou esperar, já estamos aqui há muito tempo. E ela disse, faltava um banquinho para ela, disse, apanha aqui o banco e traz. Ela disse, meu Deus, a mãe nem espera a filha. Disse, mas ela sabe, está ali, ela tirou o saquinho. Independente, eu disse, vocês têm que entender que ela já tem idade para entender e para executar as coisas. E se ela precisar de ajuda, ela vai pedir, claro. mas nós deixámos a criança fazer. E nós temos muita tendência hoje em dia de fazer tudo e de não deixar a criança ser o que pode ser, porque ela não consegue, não ela vai fazer. Eu disse, quer dizer, eu com 10 anos já ficava em casa com o meu irmão, porque a minha mãe tinha que ir trabalhar. Estás a ver? Portanto, e ao sábado eu ficava com o meu irmão, com uma criança de 1 ano, 2, o dia inteiro. Portanto, hoje em dia nós não confiamos nada a crianças de 15, 16 anos, porque achamos que são incapazes de fazer. Nós tornamos-las incapazes. Exato, sim, sem dúvida que são os adultos que estão a fazer, não são elas que não estão a fazer, porque elas estão a ser impedidas de fazer algo que poderiam estar claramente a fazer de forma leve. Não podem, porque, por exemplo, eu lembro perfeitamente, eu tenho 3, e uma das minhas filhas, que é a Lia, do meio, ela é autista. Sim, também as minhas... E então, é assim, os desafios são desafios diferentes, mas eu acredito que tudo acontece por uma razão, entendes? Eu acredito que não existem acasos no mundo. Como é que tiveram o diagnóstico? Foram vocês que detectaram alguma coisa e procuraram, ou foi... Como é que foi? Porque eu acho que é um tema que nós, nossa comunidade africana, Sim. pouco falamos. Nós falamos muito sobre isso. E pouco temos entendimento sobre. Sim. Não é? Primeiro, ou porque não vamos tentar saber o que é, ou porque achamos só que a criança é difícil. Então tentamos meter outras definições na criança, sem ser o que é o espectro de autismo, o que é tentar entender e tentar lidar com. Não é? Como é que vocês souberam, como é que vocês lidaram também quando descobriram? Assim, a Lia, ela nasceu normal. Aliás, a Lúcia tem uma coisa que é, todos os partos da Lúcia foram super rápidos. Todos. E da Lia, inclusive, foi o mais rápido. Entendes? Porque eu lembro de termos chegado ao hospital a 9:45 da manhã, às 9h45, mais coisa, menos coisa, e às 10h23 ela nasceu. Meu Deus! Não, é impossível. Mas também porque deixamos até quase ao fim para sair de casa. Eu naquele dia estava a ver que a Lúcia ia dar luz no carro. Pois, então sim, foi de manhã, com sorte. Hora de ponta, trânsito às 9h da manhã. Olha, eu estava, e ela estava no carro e estava sempre com dores. E eu assim, por favor, deixa-me só chegar ao hospital. Enfim, então chegamos ao hospital e foi rápido. E a Lia, por incrível que pareça, há crianças que nascem já autistas. Sim. E visível. Sim, visível, exatamente. Muitas também só começam a partir dos 3, 4 anos a tentar perceber-se realmente... E a Lia não, ela teve um desenvolvimento normal até os 12 meses. Ok. Fazia aquelas coisas todas que uma criança de 12 meses fazia, estás a ver? Ou de 8 meses fazia. Já fazia adeus, já brincava, não sei o que mais. E começamos a ver um retrocesso no desenvolvimento cognitivo dela. Ok. Coisas que ela já fazia, começou a deixar de fazer. Ok. Yeah. Mas nós não percebemos muito bem. E então, quando foi para a creche, porque lá na Inglaterra, com uma licença maternidade de 1 ano, a Lúcia ficou sempre 1 ano em casa. Sim, claro. Então ficou 1 ano com ela. Quando ela, passado 1 ano, começa a ir para a creche, é na creche que depois começam a reparar. Porque chamavam por ela, pelo nome dela, ela não reagia ao chamamento, estás a ver, ao chamar. Não reagia, depois em casa começámos a perceber a mesma coisa. Ela não fazia o contacto visual. Exato. Começou a não fazer o contacto visual. Então começamos a perceber que algumas coisas. Então na escola, na creche, começaram a dizer que era audição. Olha, é melhor testarem os ouvidos da miúda, porque se calhar ela não está a ouvir. Pois. E nós começamos a entrar nesse processo de ir às consultas para testar. Só que, ao mesmo tempo, nós percebemos que não era audição. Porque imagina, ela podia estar... Nós moramos numa casa em que estão 2 pisos. Ela podia estar lá em cima, nos quartos. Se ela ouvisse uma música na sala que lhe interessava, ela descia. Sim, portanto, não era aqui a chamar pelo nome que ela não iria ouvir. Sim. Mas quando ela descia e estava em frente aqui, tu podias chamar às vezes que tu quisesse. Pois. Ela não ligava nenhuma. E foi aí que começou-nos a cair a ficha. Que... Espera, isto pode ser alguma coisa. Então começamos a pesquisar sobre o assunto e começamos a perceber que não, se calhar a Lia está a desenvolver autismo. Mas ela só foi diagnosticada recentemente. A Lia tem 6 anos agora. Ela foi diagnosticada com 5 anos.
Okay. Até porque também há vários exames também que vão-se fazendo para detectar que... Assim, lá na Inglaterra, porque assim, a Lia não era uma autista visível. Pois. Aos olhos, estás a ver? Sim, até porque também há vários tipos. Também é preciso entender se... Sim, o autismo é um espectro muito grande. É um espectro muito grande, exatamente. E há vários... Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente de estarmos num aniversário de crianças e ela muito pequenina, devia ter bem uns 2 anos, estava sentadinha quietinha no canto dela a ver os bonecos no telefone. Sim. E toda a gente dizia, esta criança é mesmo muito bem comportada, é a única que está aqui, que não sei quem, estás a ver? Mas ela estava no mundo dela. Entendes? Então começamos a perceber isso e começamos a procurar também um bocado de ajuda. Agora, como é que nós reagimos a isso? Para uma mãe é muito difícil, para a Lúcia é muito difícil ainda hoje, estás a ver? Eu sou muito racional. Lá está, sim. Estás a ver? Eu acho que isso também ajuda muito a Lúcia nesse aspecto, porque tu entras num estado de vitimismo. Inevitavelmente, nós, sim. Que é que eu dizia, mas tens alguma ideia de a quem é que isto poderia acontecer? Já agora. Sim. Tipo, sim, senão a nós, quem é que seria? Quem é que merecia também? Ou como se fosse alguma coisa, certo? Estás a ver? E foi isso que começou também a ajudar. Agora, quer dizer que eu emocionalmente não me tivesse ido abaixo muitas vezes numa fase inicial? Claro que sim. Aí começa a questionar uma série de coisas. Mas quanto mais rápido aceitas, a tua vida fica mais fácil. Só que esse processo de aceitação é muito difícil e demora muito tempo para algumas pessoas. Sem dúvida que a frase quando se diz aceita que dói menos é totalmente verdade neste tipo de situações. Assim, eu sou muito prático. A questão é, tu vais mudar a situação, não consegues mudar. Mas não tem como. Tu tens que aceitar. Sim. Porque senão, quanto mais tempo demoras a aceitar, mais em sofrimento estás. Sem dúvida. Porque a dor não é opcional, mas o sofrimento é. Tu sofres porque escolhes estar naquele estado de espírito ou naquele modo, enfim, o que for. Então foi isso. Que gradualmente eu comecei a dizer, amor, isso é a realidade. Ela é autista e está tudo bem. Exato. Sim, é lidarmos agora com como ela é não, e saber realmente... Imagina o outro lado da moeda. Eu uma vez falei, nós como falamos muito disto online, tu não tens a noção, há muita gente que nos manda mensagens privadas por causa disso. Claro. Da nossa comunidade, na realidade, fala-se muito pouco sobre isso. E nós falamos muito abertamente sobre isso, estás a ver? Mas eu acho que é isso que é bom, até para desconstruir muita coisa que está à volta, porque nós não temos, muitas vezes, as famílias sentem vergonha, quer dizer, quando não tem que haver, porque muitas vezes acham que o problema foi deles, de alguma coisa que fizeram, que aconteceu. Tinha que ser e podia... A Lúcia também passou muito por isso. É? Então... E a mulher tem essa pressão extra, porquê? Porque ela, como a criança é gestada na sua barriga, ela acha que o que é que eu fiz, o que é que eu comi, o que é que eu não fiz, disse-lhe, olha, tu deixas parar com isso porque não tem nada a ver contigo. E a nível familiar, os familiares também entenderam esta parte, porque depois, às vezes não somos nós em casa e às vezes são comentários que a gente ouve de fora que às vezes influenciar tudo que nós temos, não é? Tentamos a tentar aqui construir e depois alguém de fora, não é? Vem e diz alguma coisa. A nível familiar vocês tiveram sempre este apoio e entendimento também? É fácil fazer isso. Imagina, é como alguém tentar gozar contigo por alguma coisa que tu sabes que és ou que não tens ou que não sei o quê. Como é que quando vocês já estão, quando tu próprio gozas contigo, ninguém mais... Quando tu falas sobre isso, já ninguém tem como falar. Sim. Nem como dizer alguma coisa diferente. Então, nós começámos a falar muito abertamente, claro que foi um processo, mas começámos a falar muito abertamente sobre o facto de Lia ser autista. Sim, e acaba por ser depois um não assunto. É um assunto, entendes? Então, porque ela é autista, entre outras coisas, mas ela tem autismo, não é autista, ela tem autismo. Exato. E é a realidade, é o que é, entendes? Então, nós começamos a tentar criar formas para a Lia viver melhor. E depois tem tudo a ver com a forma como nós... Imagina, nunca é sobre um evento, nunca é sobre um acontecimento. É a forma como tu reages ao evento. Exatamente. É a forma como tu reages ao acontecimento. E é isso que vai determinar se tu vais ser uma pessoa que vais ver as coisas de uma forma... Um copo meio cheio ou meio vazio. Sim. Estás a ver? É uma percepção tua. Sim. Então, há pessoas que podem olhar e dizer coitado, ele é pai de um autista. Isso é uma forma de uma pessoa ver isso. Eu vejo de outra maneira. Não há muitos homens no mundo que podem dizer que são pais de autistas. Eu sou uma dessa minoria. Eu faço parte dessa minoria. Okay? E muda logo completamente a visão. Tudo. Claro. E a forma como nós falamos e como nós apresentamos as coisas. A verdade é essa. Eu tenho a sorte e a bênção de ser pai de uma autista. Sim. Não há muitos homens que podem dizer isso. Sem dúvida. E a experiência que tu tens não vai ser de toda a mesma. Não vai. Porque a Lia, eu acredito que nada acontece por acaso. E mais, eu até acredito que a Lia veio para mim, sabes? E veio para desconstruir muito mesmo aquela coisa do eu ter controle sobre tudo.
Sem dúvida, acredito. Yeah. Exato. E o universo, Deus, mandou-me a Lia para perceber que eu não tenho controle sobre tudo. Entendes? Eu acho que os nossos filhos, todos vêm com alguma missão. Todos. Eu acredito que todos os nossos filhos vêm sempre com alguma missão, Todos. de qualquer forma, Yeah. para nós pais, para realmente mudarmos alguma coisa. Só que às vezes nós não estamos, como estamos nesse processo tão acelerado da sociedade, tu não paras para pensar e para ter atenção às coisas que vieram para aos ti. sinais que o universo te dá, Yeah. claro. Yeah. E a Lia claramente veio para nós, eu acho que, e particularmente para mim, dela. E eu vejo em Lia muito, eu tenho uma imagem muito clara, tenho uma imagem que sempre que faço um exercício sobre a minha criança interior, tenho uma imagem muito clara de mim. Eu devia ter para aí uns 4 anos. E num quarto, sozinho, quieto e calado. E eu vejo a minha filha muito igual. Ela é igualzinha a mim, numa fase da minha vida, sabes? Igual. Muito. E é a tua filha, portanto, Yeah. claramente és capaz de ver as três em alguma fase, em algum momento. Sim. Sim, a Alice é muito parecida comigo fisicamente. A mais velha, não é? Mas sim, então tem. E a verdade é que são nuances diferentes, são todos diferentes. Portanto, a Zuri agora é mais nova, que tem 2 anos. Nós claramente fomos à procura de um rapaz e veio uma menina novamente. E eu sou muito feliz, sabes? Ser pai de menina é muito especial. Eu não sei o que é ser pai de rapaz, Claro, pai sim. mas ser pai de menina é outra cena. É muito especial. Para homem, Sim, acredito, sem é dúvida. uma cena do sem outro dúvida. mundo. As minhas filhas, Eu sinto enquanto filha, não é? para o teu pai, não é? Exatamente, para o meu pai, sinto imenso, eu lembro perfeitamente a minha infância, eu lembro-me com o meu pai. É incrível porque as melhores memórias que eu tenho enquanto miúda, o meu pai está lá sempre. E agora sou muito mais, não é que sou muito mais mãe, mas quando nós somos mães, passamos a entender as nossas mães. Então há um tratamento diferente, mas eu tenho plena consciência de que eu pequena, com o meu pai, e agora sendo mãe de menina, a relação dela com o pai. É uma coisa, é um amor que não tem explicação, e por mais que eu às vezes digo, quer dizer, o teu pai não está aqui há séculos e de repente aparece, e mesmo quando ele não está, a forma como ela pensa sempre nele, e às vezes hoje vamos fazer isto para o pai, ou vamos pensar, e às vezes digo sempre, pai, é incrível como às vezes não é a distância, quando tu és pai, e é como tu dizes, o teu pai não esteve presente fisicamente ali sempre. Exatamente, então, e faz toda a diferença quando, e nesta relação de pai e filha. Pá, sem dúvida que acho que lá está, também não sou mãe de menino, então também não sei, e claramente também poderia ser diferente deste menino para comigo. Às vezes. Mas acho que é muito bom, e eu acho que é a forma de moldar estas crianças, este amor de pai para umas filhas, lá na frente, a conta vem, no fundo, e vai fazer super diferença esta presença de um pai na vida das filhas. Faz muita falta. Eu sinto muito falta delas, e elas, portanto, estes dias que eu estou cá, é muito complicado, não é? Para ambos. E então, mas temos uma relação muito boa, tenho uma relação muito boa com as minhas filhas, mas eu costumo sempre dizer às pessoas, às vezes perguntam-me assim, Abdel, tu de certeza que és um excelente pai? Eu digo sempre que não, sabes? Porque eu acho que não sou eu que determino isso. São elas, sabes? Eu vou sempre tentar ser o melhor que eu consigo ser. Sim, mas depois são elas que vão... Elas é que vão dizer. Se eu fui avaliaram dizer, exatamente. Não sou eu que digo isso, estás a ver? Eu, antes pelo contrário, eu estou num processo a aprender como ser pai com elas, todos os dias. Percebes? Porque todos os dias eu admito e aprendo que eu não sei, eu estou aqui para aprender também com vocês. Claro que ser pai não é... Nós temos a responsabilidade para com os nossos filhos. Sim. E às vezes nós estamos a exercer a autoridade. Isso é uma coisa, não tem nada a ver com... E há momentos que sim, que temos que exercer autoridade, sem sombra de dúvida sobre isso. Mas o ser bom ou mau pai é a mesma coisa que perguntar à minha mãe. Ela acha que foi uma boa mãe, mas só que não lhe cabe a ela dizer isso. Exato. Estás a ver? Sim. Ela foi boa porque ela fez o que tinha que fazer com o que tinha à volta e está tudo certo. Ela pode dizer assim, eu dei o melhor que eu podia dar. Claro. Eu entendo. O meu pai dizer que foi o meu pai é o mau pai. Eu é que tenho que dizer isso. Exato. Estás a ver? Sim. Porque ele é meu pai. Sim, portanto eu é que vou avaliar como é que ele foi comigo. É a mesma coisa com as minhas filhas. Então, eu não consigo dizer que eu sou um bom pai. Elas é que vão ter que dizer isso. Sim, um dia, mas tu fazes. Eu faço o melhor que eu sei. E ainda que dentro desse melhor que eu sei, que eu erro muito. Entendes? E faz parte, e está tudo certo. Pronto. Que é isso que também é preciso nós dizermos que nós vamos errar. Nós falarmos sobre isso. Nós vamos errar muito na parentalidade. Muito. Quer dizer, eu acho que a parte boa, quando eu fui mãe que me deu o clique, foi eu acho que vou ensinar, mas no fundo eu estou a aprender ainda mais. E eu mudei muito mais depois de ser mãe,
porque de repente estou a ver ali alguém que está-me a ensinar e eu fico, afinal, ainda há outro caminho, ainda há outra possibilidade de ser, ainda há outra forma, mesma forma como nós vemos a vida, não é? Hoje, claro, temos muito mais medos, mas também temos muito mais coragem de avançar e de arriscar. Pelos teus. Exatamente. É muito isso é verdade o que estás a dizer. Então, e nós temos que aceitar isso, aceitar que é um processo de aprendizagem contínua. As crianças vão trazer em nós o melhor e o pior de nós. Sem dúvida. Okay? O importante é nós sabermos filtrar, porque educar não é fácil. Eu não sabia. A minha mãe sempre nos disse, mas eu não tinha noção do que é ser pai. Educar um ser humano é muito difícil. Muito. Tem muitos desafios e às vezes nós todos, é uma coisa que é importante dizer, há um livro que eu li e que eu recomendo todo o ser humano a ler e chama-se As 5 Feridas Emocionais. Okay? Já leste esse livro? Yeah. O livro das 5 feridas, e todos nós temos feridas emocionais que trazemos da nossa infância, que foram causadas pelos nossos pais e nós estamos a causar aos nossos filhos. É inevitável, by the way. Sim. Para as pessoas que possam pensar, não, mas eu não. Não estás, exatamente. Só não sabes ainda de que forma, exatamente. Yeah. Mas todos nós temos feridas emocionais. Todos. E esse livro, por exemplo, eu quando o li, eu li esse livro num dia. Porque ele prende. Eu estava tão preso a esse livro que eu li-o num dia. Sim. E depois de ler esse livro num dia, e depois de descobrir quais são as minhas feridas emocionais, eu pensei assim, eu preciso ter uma conversa com a minha mãe, Eu acho que é daquelas, o ser adulto, e principalmente quando nós temos esta consciência, é realmente o percebermos desde as nossas feridas e do que é que foram para nós. E no fundo perdoar também o que fizeram. É um processo, e é fundamental. Sim, porque também só assim é que vamos conseguir avançar. Eu acredito que só quando nós conseguimos perdoar algo que possa haver para perdoar dos nossos pais é que nós conseguimos também avançar na nossa vida, sobretudo enquanto pais. Mas também. em tudo, não é só isso? Não, sim, mas sobretudo enquanto pais. E perdão, é assim, eu costumo dizer, eu queria uma analogia para explicar isso. Nós às vezes dizemos assim, eu não vou perdoar esta pessoa nunca mais na vida porque ela fez-me isto. E sabes o que mais? Essa pessoa não sabe. Ou então, ela vive a vida dela, ela não está a pensar nisso. E está tranquilo, só tu é que estás a lidar com isso. Estás a lidar com isso. E mais, é o caso para dizer que a dor não é opcional, mas o sofrimento é. Porque essa pessoa causou-te uma dor, eu entendo, mas tu escolhes viver esse sofrimento. Sim. E tu vês pessoas, por exemplo, eu em tempos estive a falar com uma pessoa que estava a viver o sofrimento de uma separação há 12 anos. E tu paras e pensas, e digo, espera aí, o que ele fez é inconcebível, eu nunca vou perdoá-lo. Tu não estás a entender. É que tu não estás a seguir a tua vida, nem estás bloqueado com este sofrimento. Então, o não perdoar é o mesmo que eu estiver a andar na rua com uma corrente amarrada aqui à minha cintura e eu a puxar toneladas de quilos. Tu não estás a sair do mesmo sítio e estás-te a fazer mal. É exatamente isto. É o sofrimento que a pessoa escolhe ter por não perdoar alguém. Exato. Porque perdoar alguém não tem nada a ver com o outro, by the way. Sim. Tem a ver comigo. Exatamente. E eu posso perdoar alguém sem nunca falar com ela. Eu posso perdoar alguém sem... Eu perdoei cá internamente. É tirar este peso. Literalmente, ficar mais leve. É tirar o peso de que isto já não me pertence, esta dor também já não é minha, está feito e eu sigo. Né? E eu durante algum tempo tive isso em relação à minha mãe, por exemplo. Estás a ver? Porque depois criam bloqueios. Sim, muita coisa. E muda. O teu relacionamento muda com ela, tudo muda, percebes? E às vezes tens que parar e pensar e dizer assim, caramba, mas porquê é que eu estou a deixar que isto me afete tanto? Isto só me está a deixar a mim mais preso a esta dor. Porque tu vês outra pessoa e está a fazer a vida dela normal. E nós vemos isso hoje na sociedade, entre casais que se separaram, que não sei o que mais, e vivem uma vida inteira com um ódio do outro ou da outra e fazem tudo em detrimento para... Sim. O que ela não percebe é que ela está cada vez mais preso a esta pessoa. Exato. Ou mais presa a esta pessoa. Ela não se está a libertar. Sem poder seguir cada vez. E sem poder seguir, percebes? Porque ela não perdoa. E isso é muito importante. E as crianças também ensinam-nos isso. Quando nós percebemos que... Há muitas vezes situações em que as crianças fazem coisas. A parte que mais me derrete com as minhas filhas é isso. Sim. É ela, por exemplo, fazer alguma coisa, tu até podes ralhar com ela, e ela no final do dia, no final da noite, vem ter contigo e, sem dúvida. E percebe a situação e pede desculpa e não sei o que mais. E aí tu dizes, fogo, como é que um ser tão pequeno consegue fazer isto? E tão rapidamente. E um adulto não consegue. E nós prendemos e arrastamos, sem dúvida. E eu acredito que ser pai, honestamente, mudou a minha vida para melhor. Mudou a minha vida para melhor, porque eu acho que se eu não fosse pai, eu não era a mesma pessoa hoje.
Pô, perfeito. Não era a mesma pessoa. E acredito muito que eu tenho, eu assisti a todos os partos da Lúcia, todos. E para mim nem seria negociável isso. E sabes, quando eu assisti o primeiro parto da Lúcia, passei a dar muito mais valor às mulheres. Mas muito mais, de longe. Assim, claro, porque tu ali vês o expoente máximo de onde uma mulher consegue chegar e a natureza. Sim. Trabalhar. Portanto, há tudo ali. Eu também acho que é das coisas mais... Aliás, eu vi o pai da minha filha em pânico. Eu estava tranquilo. Mas o pânico dele... Estava emocional, eu chorei. Mas o pânico dele foi por não poder fazer nada. Das exatamente, é o sentido de eu quero tentar ajudar e eu não consigo. Então, o ver o sofrimento, tipo, isto tudo para que a nossa filha venha ao mundo e é só tu que estás a suportar, não é? Consegui ver este sofrimento que eu agora não sei o que é que eu faço mais. E eu tive uma cesariana porque de urgência tiveram-me que levar para o bloco, então ele não pôde assistir. Então aquilo de agora só vais tu e ele fica, foi do tipo, se eu já não podia fazer nada, agora pior ainda, e o que é que eu faço? Quer dizer, não sei, foi tudo muito rápido, entre médicos a entrarem e vêm, agora tem que ser, isto é super assustador, quer dizer, a pessoa não sabe isso, mas porquê é que estou-me a levar agora? Meu Deus, então acho que é das coisas mais extraordinárias realmente é este processo de nascimento, e eu acredito que nesse momento nasce uma mãe e nasce também um pai, para aquele que está presente, não é? Sem dúvida. Na Inglaterra é diferente, não é? Lá a Lúcia, por exemplo, pode escolher a licença na água. Exato, sim. Mas ainda assim, eu olhar para o processo e perceber que, de facto, por isso é que eu estou sempre a dizer às pessoas nas minhas coisas que não há crescimento sem dor. Imagina, até para haver vida tem que haver dor. Tu entendes isso? E a dor é mútua. Portanto, a criança chora na ciência porque ela também está em dor. Estás a ver? Mas eu poder assistir aquilo tudo valorizei muito mais. Muito mais. Eu tenho uma... E eu, assim, honestamente, não me percebi, mas eu sei que tenho uma ligação muito grande com o parto feminino. Por isso é que eu tenho 3 filhas, por isso é que a minha volta dá sempre mulheres. Sim, há sempre uma energia. Eu ainda não descobri o que é. Sim. Mas eu já percebi que é uma mensagem, entendes? E eu gosto disso, honestamente, eu gosto. E o facto de estar rodeado de mulheres, na minha casa em particular, é ser pai só de meninas, nesta fase, lá está, elas ainda são pequenas. Sim, claro. Ainda é muito amor ao pai, mas a partir da adolescência já começam... Exato, a olhar mais para a mãe e a ir mais confessionário, ali será mais a mãe. Mas depende sempre. Depende sempre da relação também que se vai criando. E eu acho que há muitas meninas que acabam também por se confiar mais às vezes ao pai. A minha filha, ela faz isso, mas lá está, sim, agora são tão inteligentes que eles, por exemplo, há coisas que ela só me diz a mim. Pois. E há coisas que só diz a mãe. Estás a ver? Sim. E andamos nisso. Depois é engraçado como é que depois nós estamos a comentar sobre as coisas, eu e a Lúcia, sobre aquilo que a Alicia disse. Exato, e tu começas a perceber... Sim, tu percebes logo qual é os lados que já vão pendendo de um lado e para o outro. Abdel, a nossa conversa está a ser maravilhosa. Vou para a última questão, podíamos ficar aqui imenso tempo. Eu sei. E obrigada por toda a tua partilha, por toda a tua história. Inevitavelmente acredito que lá em casa também estejam a adorar. Mas uma última questão que queria te fazer era para ti, embora já tenhas falado aqui de muita coisa, mas uma pequena coisa para ti, o melhor de ser pai, o que é? O melhor de ser pai é a possibilidade de eu tornar-me num homem melhor e mais. E poder acrescentar à sociedade. Porque imagina, a responsabilidade de um pai, para proteger naturalmente os filhos, é poder prepará-los para um mundo que nós vivemos. Em que, no contexto em que estamos agora, vai ser totalmente diferente daqui a 20 anos. Percebes? Então, o que eu acredito que uma das melhores coisas de ser pai, para além de me poder dar, a oportunidade de aprender tanto com esses seres, é também de sentir a responsabilidade que nas minhas costas eu tenho que carregar a minha família, tenho que proteger, mas mais do que tudo isso, tenho que preparar estas crianças para um dia se tornarem independentes e, acima de tudo, com uma autoconfiança acima da média. Eu não quero que as minhas filhas sejam, não é que sejam, eu estou um bocado indiferente às áreas que vão seguir. Sim, isso será a escolha. Isso é uma escolha delas. Eu quero que elas tenham uma confiança acima da média. Isso, para mim... Sim, independentemente da área que vão. Independentemente da área que forem. Ou com a confiança máxima. Uma autoestima e uma confiança acima da média. Porque isso determina muito, principalmente para mulheres. Sem dúvida. No mundo em que vivemos, entendes? Então eu estou sempre a dizer às pessoas que
Uma das coisas que eu quero muito desenvolver, que as minhas filhas todas tenham, é que dominem a arte de bem vender e que dominem a arte da comunicação. E essas duas coisas precisas de ter confiança e autoestima. Sim, e levam para qualquer lado. E levam para qualquer lado. Sim, então, sem para dúvida. mim, essas são as minhas maiores responsabilidades, para além da questão da proteção e de prover para a minha família. Mas está a ser uma experiência constantemente boa, porque há sempre coisas, mesmo quando elas não são muito boas, eu tenho uma máxima que eu digo que nada me acontece, eu acho que as coisas acontecem para mim. E quando eu digo quando acontecem para mim... É porque já estavam a dizer que seria... Sim, e mais, e porque vêm para me ensinar alguma coisa. Estás a ver? Então, quando eu digo que algo acontece para mim, quer dizer que eu estou disposto a aprender com a lição. Sim, nunca vem em vão. Nunca. Não existe, eu não acredito em acasos no universo. Estás a ver? Então é isso. Perfeito. Abdel, muito obrigada mesmo por esta conversa. Foi maravilhosa. Estou rendida, a sério, confesso. E eu acredito que lá em casa também vão ficar rendidos com esta conversa. Portanto, não se esqueçam de subscrever o canal, de deixarem o vosso like, os vossos comentários e vemos no próximo episódio.